episódio do nosso podcast Pode Vir USA. Eu sou Vanessa Linhares. Eu sou Solange Cardoso. E juntas, aqui dos Estados Unidos, convidamos vocês para acompanhar mais uma vez uma história inédita. E não tem enfeite, não. Ele vai contar pra gente como foi na realidade, a verdade nua e crua. E muito engraçado. Sem confete, sem serpentina. Exato. É realmente um depoimento real de quem vive aqui nos Estados Unidos. Se você é novo por aqui, já se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, acompanha a gente nas nossas redes sociais. Toda semana a gente se reúne aqui e traz um episódio inédito. Agradeço também aos nossos colaboradores, nossos patrocinadores que ajudam a gente diretamente para que tudo isso aconteça, não é? Então vamos lá que a Sol vai apresentar pra gente quem ela tem hoje. Então, ele veio de Fortaleza, Ceará, tem 54 anos, chegou nos Estados Unidos há 27 anos atrás. Casado, pai de 3 filhas e avô de 9 netos. Uau, quase um time já. No Brasil, ele era militar da Marinha e empresário. Nos Estados Unidos, hoje ele tem a sua própria empresa de carpintaria. Ele ama o clima tropical da Flórida, mas o que faz ele permanecer aqui é a família que ele construiu. Planos para o futuro, Vanessa? Sim, ele pensa em se aposentar e morar na Europa. Metido, né? Bem metidinho. História de marinheiro, né? Vamos ver se é isso mesmo, né? Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado. Muito obrigada por estar aqui, por contar um pouquinho da sua história. Prazer é meu. Prazer é nosso de receber você aqui. Uma pessoa com tanta bagagem, né? São 27 anos. Quanta coisa você não viveu aqui, né? 27 anos de América. Pouquinho. Você já começando a te perguntar uma coisa assim, nós somos primária, pré-primária aqui, né? Ainda, né? Iniciantes. Iniciantes. América que você chegou é completamente da América que você vive hoje, Completamente né? diferente, Sim, né? era um pouco diferente. Você acha que você viveu mais dificuldades de quem chega hoje? Não, eu acredito que não. Naquela época, você chegava aqui, era um momento que você ia fazer seu teste de drive license, e perguntava Tirar a carteira, se você não quer ir tirar o seu Social Security? documento. Seu documento. Eles perguntavam se você... Isso você está falando na parte de documentação, eu entendi. Mas eu quero dizer assim também, na sua época, você tinha que procurar um emprego, por exemplo, de boca em boca. Um lugar para você morar de boca em boca. Se comunicar com a sua família através de repente, uma carta, que não sabe se quando, às vezes ia chegar. E naquela ou uma época, ligação uma caríssima, ligação né? que era muito cara, né? Hoje a gente tem internet, né? Que facilita, a pessoa arruma lugar para morar pela internet, ela arruma emprego pela internet, ela fala com todo mundo da família a hora que ela quer. E isso é muito mais fácil, né? A diferença, assim, quando eu cheguei aqui, eu cheguei no dia 26 Ele de ainda lembra, hein? dezembro Memória boa. de 1997. E foi um dia depois do Natal, né? Eu cheguei, fui para casa do meu concunhado, casado com a irmã da minha esposa, a Denise. E logo na segunda-feira eu já fui trabalhar. Naquela época, em questão de trabalho, tinha bastante trabalho. Mas tinha uma certa dificuldade, como eu estou te falando para você, assim, como hoje, tinha uma dificuldade de informação. As pessoas não queriam te passar muita informação. Era meio que você tinha que ser dependente das pessoas. Você ficava meio refém, né? Isso. Um exemplo. Por que você acha que isso era lucrativo? Você ter alguém refém ali na palma da sua mão, você acha que isso é lucrativo? Talvez, Em que sentido? Talvez para quem fazia isso, sim, né? Não, claro, porque a vítima era prejudicada, com certeza. Mas quero voltar primeiro um pouquinho a história aí com você. Ok. Tava feliz lá na praia de Iracema, comendo baião de 2 e vou embora. Da onde que surgiu isso aí? Então, como você falou, eu fui militar da Marinha durante, digamos que alguns meses para completar 8 anos. Eu morei em Fortaleza, morei no Rio Grande do Norte, morei no Rio de Janeiro. E chegou um determinado momento que a minha esposa, a Daniela, ela não era muito simpatizante de morar no Rio de Janeiro. Então, eu estava fazendo um curso da Marinha, naquela época, e ou eu permanecia na Marinha casado, ou eu permanecia na Marinha divorciado. Porque você tem uma esposa, uma família. Ela já era sua esposa? Sim, Já mandava em você, então? com certeza. Isso que eu gosto. Quando o homem fala que é bem administrado, nota 10. Então, ela ficou em Fortaleza e eu fui para o Rio de Janeiro.
E eu já tinha minhas 2 filhas mais velhas, a Dandara e a Eduarda. E ela se queixava que as meninas ficavam na minha ausência, a Dandara ficava doente, aquela coisa toda. E ela não queria morar lá. Então, assim, de fato, até passou um episódio engraçado quando ela foi lá. Eu já estava quase saindo de baixo da Marinha, porque foram 8 meses para eu conseguir ser desligado da Marinha, por causa dos meus contratos que eu tinha com a Marinha. E ela chegou na cidade onde eu estava morando. E eu estava jogando sinuca com um amigo meu, num bar. E ela chegou e ficou sentada lá em frente lá. E chegou um amigo nosso, conhecido nosso. Por sinal, o apelido dele era Jacaré. Ele olhou para a Daniela e fez assim... Shh. Ela ficou com medo. E ele falou assim... Não fale nada, eu vou matar todo mundo que está aqui. Ela olhou pro cara e falou assim... Não faz isso não, por favor. Meu marido está ali dentro. Aí ele... Não, vou matar todo mundo que está aqui. Ou seja, ele causou nela mais pânico ainda da cidade do Rio de Janeiro, né? Porque já naquela época já era uma coisa perigoso, assim... né? Um absurdo que a gente via falar e como a gente vivia lá. E ela, né, com medo ali, depois ela soube que era brincadeira e tudo passou. Mas aí a gente foi embora. Como eu era um militar de carreira na Marinha, para onde eu me mudava, eu tinha um valor que a Marinha me pagava. Se eu tivesse empregada, a Marinha pagava pela empregada. Carro, mudança, tudo. Era um dinheiro bem significativo. Mas você não tinha como escolher o lugar. Eles simplesmente te mandavam e Não pronto. tinha como escolher lugar, mas o Rio de Janeiro era obrigatório eu ir para lá porque eu fui para fazer um curso no Rio de Janeiro. Depois, lá do Rio de Janeiro, na época, o ministro da Marinha determinou que aquela turma daquele curso que eu estava fazendo não iria se ausentar do Rio de Janeiro. Então, ela teria que morar lá comigo. Não era da vontade dela morar lá comigo. Então, eu ia me divorciar da Daniela. Ou continuar na Marinha. Ou continuar na Marinha. Então, a gente opta para a família, né? E foi isso que aconteceu. Então, como eu estava falando, que a Marinha tinha um valor Te dava suporte. de suporte em dinheiro, questão de dinheiro, naquela época, eu recebi um valor equivalente, talvez na moeda de hoje, uns 200 mil reais, Uau. para voltar para casa. Eu saí da Marinha sem olhar para trás. Era uma coisa que era sonho meu, ser militar da Marinha. Viu, Dani? Você vale mais que 200 mil reais. Viu? Viu só? E era um sonho meu ser militar da Marinha. Eu era muito dedicado e naquela época eu saí e ela perguntou, o que tu vai fazer agora? Eu disse, não sei. O pai dela já era comerciante no Brasil a gente chama de caixeiro viajante, né? Por muito tempo ele tinha sido representante farmacêutico e ele estava na área de comércio, de vendas. E eu falei para ela, tu vê com teu pai, como eu falei ali, todas as minhas reservas sempre eram na mão dela. Tu vai, abre uma loja aí com teu pai, e aí a gente vai tocando. Eu terminei contabilidade antes de ser militar, então, para mim, agora eu vou tentar trabalhar como militar, como contabilista. Só que isso eu nunca coloquei em prática. E ela abriu a loja lá com o pai dela, depois ela abriu outra loja, nós ficamos com 2 lojas, e ia tudo bem. Até que veio uma crise no Brasil, e você chega num ponto que você ou põe gasolina no seu carro, ou você vai comer. Que ano essa crise, Eduardo? Você lembra? Bem, eu cheguei aqui em 97, acho que uns 3 anos antes, não foi, Dani? 95, 94, Por aí, 95? por aí. Não foi nessa época acredito. que Collor, o não. Collor... Eu acredito que sim. O real, Então, o real novo, não era? Tinha um real novo, né? teve uma quebra dessa, né? então aconteceu isso. Então, assim, a Não sei gente que eu era muito nova. Ah, Paquita. Nós tínhamos muitos fornecedores que fornecia. A mãe da Daniele já era uma pessoa que ela conhecia os Estados Unidos. Ela vinha para cá para fazer compras e a gente usava esse material nas lojas, né, de coisas importadas. E aí surgiu-se a ideia, porque a mãe dela tinha um amigo que morava aqui. Surgiu a ideia, por que vocês não vão morar nos Estados Unidos?
para mim, isso era surreal, né? Isso nem passava na minha cabeça. E o primeiro a vir foi o cunhado dela. Ele veio primeiro. 15 dias depois eu vim. 15 dias depois a Daniele veio. Só que a Daniele veio numa condição especial. A Daniele trazia ali né, a Você Gabriele. veio primeiro, deixou a sua esposa com 2 filhas duas pequenas. filhas. Mas esse marinheiro só, enfim, só te deixando lascada da vida. Que provação, né? E você ali cuidando das meninas, não? É. É. E aí você veio, ainda bem que foram 15 dias só, né, Só Dani? 15 15 dias. né? Só que aí, nesse período que a Daniele chegou, de 15 dias depois da minha chegada, começava uma nova saga, né? Um novo suplício. Porque ela gestante de 8 meses, eu não falava inglês, ela não falava inglês, eu não falava espanhol, ela não falava espanhol. E a gente olhava um para o outro e falava, como que eu vou fazer o pré-natal, terminar o pré-natal? Como que a criança vai 8 nascer? meses de gravidez. 8 meses de gravidez. Coragem. E aí as coisas foram acontecendo naquela época. Talvez, vamos dizer assim, que as pessoas tivessem um pouco mais de humanidade. Na época, ela teve algum problema para fazer esse pré-natal, não? Tudo Não. correu. Não porque... Mesmo sendo imigrante, 20 e poucos anos atrás. Porque, tipo assim, eu acredito muito que Deus, ele não te coloca em uma determinada situação sem ele colocar a mão dele, entendeu? Nós sempre fomos católicos de berço e tudo, mas eu passei por outras denominações e tudo. Foi conhecer um pouco, né? É. E logo nesse período que a gente chegou aqui, a gente conheceu uma pessoa que era da igreja Batista, se eu não me engano. Não, minto. Assembleia de Deus. Uhum. E ela foi tipo um suporte, ela foi uma mãe para nós. O nome dela era Isa, a gente chamava ela de Dona Isa. E ela conseguiu para nós levar a Daniele para ter assistência médica. A gente lá na igreja recebeu muita ajuda, enxoval. O pessoal ia lá em casa, fazia orações e tranquilizava ela. Porque para nós, quando ela chegou, os 15 dias depois, quando eu falei a nova saga, ela sempre foi uma mãezona, então ela deixou as 2 mais velhas com a mãe dela. E ela chorava todo dia. Eu saía para trabalhar, a Daniela estava chorando. Eu chegava em casa, a Daniela estava chorando. E eu falava, não faz isso, você vai ter neném e tal, como é que vai ficar essa E criança? grávida também, né? Que já fica, né? Com, Ela tava muito fragilizada nessa época. Então ela ficava naquele negócio, né? E aí você não tinha muito contato, porque para você ter um telefone na sua casa e ligar naquela época era por pulso, né? Contava pulso. Então essas ligações saíam muito caras. E quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar nessa empresa que o meu cunhado me levou. Eu era o helper do helper. Eu ganhava $7 por hora, né? E era uma outra praia. Eu nunca tinha sido carpinteiro na minha vida. Nunca tinha. Você trabalhava o quê? Umas 10 horas por dia? Na época, quando eu cheguei, era inverno, né? Como eu falei, cheguei em dezembro, era inverno. Não era tanto, porque o sol, ele baixava mais baixava cedo, mais né? cedo, né? Ia se pôr mais cedo. Trabalhava aqui umas 8 horas por dia. Sim, a gente tinha que estar às 7 horas no trabalho e ficava até às 7 da noite, 6 da noite. Com uma diferença que o meu patrão, ele era adventista de 7º dia. Então, na sexta-feira, você saía Antes do pôr do sol. antes do pôr do sol. Entende? Então, Ganhava pouco mais que $50 por dia. Não, não, ele ganhava. reais, você tá falando, né? Era $7. Então, $7 sim, naquela sim. época e o tanto Sim. de horas que você trabalhava, pelo que você está dizendo, dava uma média de pouco mais de $50 Sim. o seu dia. Isso Sim. 27 anos atrás, né? Isso é verdade. E tinha uma outra coisa. O nosso horário de almoço, ele descontava, ele não pagava o almoço. Então, assim, Eram horas trabalhadas só. era hora trabalhada. Então, você vivia simplesmente daquilo ali. Eu só tinha aquele emprego, né? Naquele Você trouxe momento. alguma reserva do Brasil? Sim, eu tinha uma reserva do Brasil, das coisas que a gente vendeu, as nossas mobílias no Brasil, carro. Mas, Até mesmo para se manter no começo, porque você não sabe o que você vai encontrar, né? exato. Mas você ficava assim, naquela incerteza, porque Medo de gastar, né?
a gente tinha combinado de vamos tentar os 6 primeiros meses, porque as nossas filhas, quando vieram, até então, quando a Daniele veio, 15 dias depois, a gente não havia conseguido visto para as duas mais velhas. Então, estava naquela preocupação. Será se vai conseguir o visto das meninas? Como que vai ser? Então, eu falava assim, Daniele, vamos dar uns 6 meses. Se nada acontecer, a gente pega o beco e vai embora. Porque eu não aguentava mais também ver ela todo dia. Ela chorava todo dia. Até depois que a Gabriela nasceu, ela chorava todo dia. Só chorava. Então eu falei assim, não tem condição, né? Até que numa dessas reuniões que a gente ia na igreja lá, evangélica, chegou um pregador lá, e ele era famoso no Brasil, eu não recordo o nome dele. E no final do culto lá, da pregação dele, a gente foi ter uma palavra com ele. E ela com as fotos, eu lembro como fosse hoje, ela com as fotos das duas meninas, a Dandara e a Eduarda, ela olhou para ele e falou assim, pastor, o senhor podia fazer uma oração para minhas filhas? Aí ele, sim, claro. E ela disse, é porque elas estão no Brasil e a gente está aqui, eu sinto muita falta delas. Eu queria uma oração para que elas fossem agraciadas para receber o visto, poder vir para cá ficar com a gente. Ele olhou para ela e falou assim, olha, não te preocupa, no tempo de Deus, elas vão chegar. Aquilo ali, para mim, eu olhei para ele assim, falei, tá falando só para confortar, né? E ela ali acolheu, ficou de boa, depois passa. No 7º mês, né, as meninas chegaram. Elas vieram com quem? Elas vieram com a avó, a dona Alice. Que já tinham visto e tinha Que já vindo tinham outras vezes visto, pra cá. elas vieram. E veio a mãe da Daniele, o pai da Daniele, o irmão da Daniele e a namorada do irmão da Daniele. Depois que eles vieram, aí falaram assim, não, então agora a gente vai ficar também. Porque ela tinha um emprego do governo e ela estava de uma licença especial de 6 meses. Então ela resolveu ficar por um tempo. E aí foi isso que aconteceu nessa primeira parte. E né? a chegada dessas meninas, hein? Não, isso foi, Trouxe bastante conforto, foi né? surpresa, né? Quando a gente ficou sabendo, a gente morava num E-Ficha, né? Para quem não sabe o que é um E-Ficha, era uma sala com uma cozinha e uma suíte, Tipo né? um estúdiozinho, né? Que eles Estúdio, falam hoje. Ao princípio, porque só tinha a Gabriela ali com a gente naquele momento, era excelente, ideal, né? Porque a Gabi era um bebê, ela dormia no quarto lá com a gente. Mas com a chegada das outras duas, a gente falou assim, como que vai fazer agora? Tem que procurar um lugar melhor. E aí você pensa, mas como que eu vou procurar um lugar melhor se eu só ganho $7 por hora? Porque, por coincidência, o patrão, ele era mineiro, eu sou cearense, e ele falava assim, eu falava para ele, poxa, o nome dele era Elcimar, eu falava assim, Elcimar, eu preciso de um aumento. Eu já sei fazer tudo aqui. Ele falou assim, eu não sei se você sabe, mas um aumento nos Estados Unidos é por Cora. Eu, Cora? Sim, Cora. Eu falei, mas como que é isso? Ele disse, não, a partir da semana que vem eu vou te pagar $7,25. O que 25 centavos ia fazer na minha vida, né? Naquele momento. Mas, graças a Deus, como eu falei, né? Deus vai te dando as De coisas. 25 e 25 centavos, era isso, né? Era isso. É um quarto de dólar, né? Então, assim, Deus vai colocando as pessoas certas na tua vida. E as coisas foram melhorando. Foram melhorando. Tá. A Dani parou de chorar? Depois das meninas? Quando ela recebeu a notícia que as meninas iam chegar, assim... E aí parou. depois você começou a chegar em casa e ver que tinha uma mulher mais feliz e mais completa em casa. Então isso te deu força para você continuar. Sim. Só que é como eu tô te falando, 7 meses as meninas chegaram? 7 meses depois. Qual era a idade das meninas? A Dandara tinha 6 anos e a Eduarda tinha 3 anos. Eu ia chorar toda noite também. Eu ia muito chorar bebês, todo né? dia, porque realmente tem que ser muito forte para fazer o que você fez e ter fé e esperança que ia dar certo Que e ia você dar ia certo, reencontrar suas filhas, né? E na época a gente pagava uma babysitter, uma menina que era secretária dela na época que a gente vivia no Brasil. E essa menina ficou com a minha filha mais nova, porque a Eduarda, ela tinha um grande problema. Ela não
não queria ficar com ninguém. Ela se acostumou muito com essa menina. Se apegou, né? E então a gente decidiu, disse, não, como que era o nome dela, Daniela? Ela ficou, a Daniela falou que o nome era Anicinha, mas não era esse nome, não. Então, enfim, essa menina ficou na casa da mãe da Daniela, cuidando da Eduarda, ao mesmo tempo cuidando da Dandara também, mas mais pela Eduarda. E a gente também tinha que pagar essa menina, né? Mais esse Eu custo. ainda tinha mais esse custo de pagar essa menina lá, que era a babysitter dela, que ela só ficava com ela. Que ela escolheu pra ela, oficial. Só ficava Babysitter com... oficial. Ela não queria ninguém senão ela, né? Então, era assim. E eu sempre pensava assim, bem, eu ganho $7,25. Eu sei que eu posso fazer mais que isso. Naquela época, surgiram oportunidades de legalização, que era a lei 245I. Foi a primeira... Eu cheguei em dezembro, já em abril de 98, teve a primeira lei. Eu poderia até ter dado entrada nessa lei. Só que eu não via muito assim com esse patrão, não por ele, mas pelas pessoas que estavam à frente da equipe que eu trabalhava. Então eu decidi procurar trabalhar com americano. E os caras falavam assim para mim, pô, como é que tu quer trabalhar com americano se tu não sabe falar inglês, tu não sabe fazer nada? Eu disse, bem, eu posso até não falar inglês, mas o trabalho eu sei fazer. Daí passa um tempo, eu trabalhando na construção, tinha uma outra equipe que era concorrente do meu patrão, e eu me aproximei deles lá, com a minha forma, tentando falar o meu inglês lá, chula, que eu tinha naquela época. E ele falou assim, bem, o seu patrão sabe que você está procurando emprego? Eu disse, não, ele sabe que eu estou procurando, porque eu havia falado para ele, eu preciso ganhar pelo menos como um chefe de turma, porque eu já sei fazer muita coisa. Eu faço E muita você coisa. tinha um mínimo pra levar sua família Exato, adiante, né? Também, exato, né? exato. Então, ele meio que falou assim, bem, o que eu posso te pagar é isso e tal. Eu falei assim, não, então eu vou procurar outro trabalho. Ele falou, não, tudo bem, é com você. Só me avisa que é pra gente tentar colocar alguém para ficar no seu lugar. Então, tudo bem. Daí eu comecei a trabalhar com esse pessoal americano lá, ele aceitou, como eu falei, ele perguntou se o seu patrão sabe que você está procurando. Eu falei assim, não, ele sabe. Ele falou, tudo bem, vem aqui na semana que vem e você me mostra o que você sabe fazer. Tá certo. Eu falei para ele, se você me der a planta da casa, que naquela época a gente fazia tie-beam, a casa é erguida com blocos, certo? Certo. Então, o tie-beam é a forma, quer dizer, a forma onde vai o concreto com a armação de ferro. Muitas A vezes... base. Não, Não? não. Se for uma casa de um andar, seria a forma para dar sustentação para o telhado. Ah, tá bom. Se fosse uma casa de 2 andares, seria a forma para dar sustentação para a laje da casa. O segundo andar. Então, eu já sabia fazer tudo aquilo olhando Na planta. a planta, né? Porque eu havia aprendido com essa pessoa trabalhando para esse brasileiro. E ele falou assim, você de fato sabe fazer isso? Eu disse, sim, eu sei fazer. Tá bom, então você vai... O irmão dele tomava de conta da equipe, o irmão desse americano. Então você vai mostrar pro meu irmão, você vai ficar um dia aí e você vai mostrar para ele. Tá bom. Aí eu cheguei lá, ele faz aí. Eu comecei a fazer e tal. Ele disse, de fato você sabe fazer. Eu falei, então, e eu consegui o trabalho? Disse, com certeza você conseguiu o trabalho. E aí o irmão dele vem para falar comigo, ele fala, quanto que você quer ganhar? É a hora. Aí já não era mais assim, né? Eu vou te pagar, né? Então eu falo assim, quanto tu quer você ganhar? quer? E naquela época, eu já comecei com $16, quase 18. E aí foi Dobrou praticamente. Dobrando. Mais que dobrou. E daí, como eu estava diretamente com o americano, para não dizer que tinha uma pessoa que era latino, existia um mexicano na turma dele. As outras pessoas eram jamaicano, americano. Eu era o único brasileiro e tinha um mexicano.
E naquele dia a dia, E aí o seu inglês também foi fluindo. foi fluindo. Espanhol, foi tudo. Espanhol também. Então, hoje eu falo fluente em inglês, espanhol. Eu falo um pouco de francês, porque eu também A trabalhei. convivência para a língua é fundamental, né, Eduardo? Sim, sim. E eu trabalhei um período também, porque esse patrão americano, eram turmas separadas. Uma turma só para fazer a base da casa. Uma turma só para fazer o tie-beam, que era isso que a gente fazia. Outra turma só fazia o telhado, outra turma só fazia a armação de ferro. Geralmente, o pessoal que fazia armação de ferro era o pessoal do Haiti. Então, eu tinha, assim, na hora do almoço, a gente tinha um convívio com eles falavam crioulo, mas muitos deles ficavam falando um francês. Eu ia levando, assim, alguma coisa, aprendi alguma coisa, né? Não falo fluente francês, mas dá para Alguma coisa. trocar umas ideias. Tem. Então, português, óbvio. Espanhol. Inglês espanhol, E um um pouquinho de francês e uns palavrão em crioulo. Ah, aí a gente tem que deixar de lado. essa parte. isso aí, essa parte a gente pula. Pula. E aí a vida foi melhorando, né? As meninas foram Foi pra melhorando, escola. Foi melhorando. As Então, meninas assim, começaram a ir pra escola. antes disso, só vou voltar aqui na parte quando a gente fala assim, tem que procurar um lugar melhor. Nessa época eu morava na Atlantic Boulevard, em Pompano Beach. E no apartamento que a gente morava, do nada apareceu uma senhora, ela bateu na nossa porta por engano. Isso tudo logo depois da notícia que as meninas vinham, né? Ela bateu na nossa porta por engano. A Daniela abriu a porta lá. Por coincidência, ela era corretora. E a mulher toda chique, a mulher com a Mercedes, eu falei, nossa senhora. E a gente comentou com ela, né? Coincidência, a gente tá pensando em procurar. Eu levo vocês para ver um apartamento, tal, não sei o quê. A esmola, quando é muito grande, o sexo desconfia, né? Eu falei, bem, vamos ver qual é. Essa mulher levou a gente lá num condomínio que chamava-se Tivoli Lakes, ali na 10 Street, não, na 10th Avenue ali, Daniel? Com a Hillsborough. Eu sei que o condomínio ficava entre essas duas avenidas, a Hillsborough e a 10. E essa mulher, a gente falou, né? Ela foi mostrar pra gente lá o apartamento, tudo. Eu olhei pra Daniela, ela olhou pra mim, aí a Daniela falou assim pra ela, não, essa não é a nossa realidade. Não tem condição. Você pode até não acreditar, mas essa mulher, ela olhou pra Daniela e falou assim, eu empresto dinheiro. Ninguém nunca tinha visto essa pessoa. Ali era o primeiro dia, né? O primeiro dia que a gente viu essa pessoa. Ela falou assim, não, eu empresto dinheiro pra vocês. Aí eu falei, mas eu não tenho crédito. Não, quanto a isso eu dou um jeito. Naquela época as pessoas tinham lá um jeitinho lá, né? Ela era corretora. A primeira vez que eu andei numa Mercedes na minha vida. Ela dirigindo para nós dois, para mim e para Daniela. E daí a gente conseguiu alugar um apartamento que era de 2 quartos, não era, Daniela? 2 quartos, apartamento 2 quartos, no Tivoli. Um cara que não tinha nem 1 ano de América, morando numa outra realidade, vivendo outra coisa também já. E aí as meninas chegaram, já foram para esse apartamento, já foi melhor, elas começaram a estudar numa escola que era atrás do condomínio, e as coisas foram fluindo. Foram fluindo. Você lembra quanto que era esse valor desse aluguel? Naquela época talvez era coisa de $1.700, $800, uma coisa assim. Era perto de $1.000. Uhum. Mas era aquela coisa, né? Era o É no coração, primeiro mês, né? era o primeiro E o mês. lugar é último muito mês, caro, assim. né? O Na lugar época é muito era- caro. Lá é caro até hoje, né? É. Então, Comparado aqui, né? Comparado Sim. a Porto Santo. era uma coisa assim que era... A Era gente fora da olhava assim e realidade falava de assim, não, vocês. que é isso? Isso não existe. Ainda mais ela que fala assim, não se preocupa com dinheiro, eu empresto dinheiro para você. Você me paga como você puder. Como que tu vai... Chega para uma pessoa... Que você diz nunca assim, viu. Exato. A mulher chegou lá numa Mercedes. Eu falei, nossa senhora, que é isso? E bateu na porta errado. Ela disse que bateu lá porque ela estava procurando outra pessoa. E o nome dela, Daniel tá lembrando. A gente, nessa época, já estava buscando a Igreja Católica,
Mas a gente estava lá indo na igreja evangélica porque eles acolheram muita gente. Ali foi uma coisa que eu sempre comento, né? Os evangélicos têm essa natureza de acolher as pessoas, de ajudar as pessoas. E é o momento que você tá frágil, E era um né? momento que a gente estava Você tá fragilizado. A precisando. gente precisava daquele apoio, né? E a gente já estava buscando, meio que assim, buscando onde que tem uma igreja católica, onde que tem, porque a gente, nessa época, já vivia essa realidade de igreja católica. E aí, quando a Daniela perguntou assim, olha, como é o nome da senhora? Ela falou assim, meu nome é Maria. Ela existe, é uma coincidência, o nome dela é uma coincidência. Mas para nós que estávamos vivendo sinal. aquilo ali, foi como se fosse assim, pronto, eu vou mandar a mãe lá, entendeu? Porque naquele momento... Para quem tem fé, a história tem explicação, Exato. né, Eduardo? A Daniela, de fato, ela precisava não só do marido, tá? Ela estava precisando do apoio da mãe dela Ela também. estava órfã, né, Dani? Ela Um pouco tava precisando do órfã. apoio A gente da mãe se dela sente, lá, né? a gente se sente órfã, né, quando a gente Então, assim, foi uma coisa que a gente às vezes comenta sobre isso e você explica, mas você não tem como dizer assim, não pode não parece ter um sido pouco, de Deus. para quem tá ouvindo, às vezes pensa até que é um pouco fantasioso, né? Mas só quem viveu que Isso, sabe, né? Isso. Então, Então, tudo, graças a Deus, fluiu e começou a melhorar para vocês. O Eduardo, quando veio com 3 menininhas pequenas, né? Já estava ali, uma esposa também, cuidando dessas meninas. A esposa conseguiu trabalhar com essas filhas todas? a Daniele, eu costumo dizer que não existe uma mulher igual a Daniele. Porque a Daniele, ela estava amamentando a Gabriele. E naquele período, como eu falei, que eu ganhava muito pouco, era $7 no princípio, depois $7,25. Melhorou depois que eu comecei a trabalhar com os gringos. Ela saía para dar helper. E ela Na ia limpeza, fazer helper né? já na limpeza. A gente deixava a Gabriele, assim, Deus é tão bom que a gente deixava a Gabriele com uma menina que ela era hispana, mexicana. Ela morava nesse mesmo Condomínio. mesmo prédio que a gente morava antes de ir pro Tivoli. E a Gabi ficava lá com ela, né? E a Daniela ia trabalhar. Às vezes a Daniela chegava ali com Para amamentar. a roupa ali, o seio Já dela já tinha vazando. vazando muito leite, tudo para amamentar. E ela comentava comigo assim, essa moça, ela não olha bem a Gabriela. A Gabriela tá com a fralda, a mesma Suja. fralda que eu coloquei e tal, não sei o quê. Eu falava assim para ela, mas vai deixar com quem? Ninguém conhecia ninguém. Não tinha com quem deixar. Então a Daniele passou também pelos perrengues, Provações também, umas né? provações aí que ela tem que ser Até que as guerreira. meninas adquirem a idade para ir para escola, que são 5 anos, que Com já 4, pode ir para escola. Com 4, Começou com... Foi, Eduardo. 3 anos e meio começou a ir. Mas até fazer 3 anos e meio é chão, né? Para Foi. você ter que ficar cuidando e arcando com tudo. Então, assim, ela fazia isso, né? Ela saía para trabalhar e tem uma outra coisa. A pessoa que ela trabalhava, não é que ela passava o dia inteiro trabalhando, mas pelo horário que a pessoa terminava o trabalho, a pessoa gostava de ficar dando uns rolé, que queria ver não sei o que numa loja, que não sei o quê. E ela A gente já passou por isso. Ela estava né? no Assim, carro com a pessoa, não muito. tinha como ela ir, porque a gente só tinha um carro naquela época, né? Era um Eu já carro, tive que parar com várias pessoas para várias situações e sorrir e fingir que tava feliz. o meu carro, curtindo. o meu carro tinha sido daquela mulher que eu falei, a dona Isa. Ela tinha uma irmã que ela falou assim, esse carro era da minha irmã, esse carro, ela era missionária, ela fazia muita missão com esse carro e esse carro vai servir para vocês. E a gente comprou aquele carro, nós usamos aquele carro Até não dá mais. Até não dá mais. Até ele pedir arrego, até ele dizer, por favor, Quando as descanse. meninas aposenta. chegaram, a gente comprou uma vanzinha, uma van, parecia uma van do Zé Buscapé. Era uma van antiga da Plymouth, uma van antiga, ela tinha uma madeira na lateral assim. E a gente andava e as meninas olhavam assim pra gente, a irmã da Daniela assim, ô carro feio esse carro. Porque... Mas ele era um... Mas Ele é o te que levava, te ele levava. te levava. A gente botava... Fazia a alegria das crianças, ué. Botava as 3 criaturas lá dentro, junto com a Daniela e comigo. E aquele carro
foi tudo que a gente tinha naquele momento. E a vida foi andando. Vocês trabalhando, a Dani também se sacrificando ali como ela podia, com as limitações, né? Porque filho acaba sendo uma limitação. As meninas crescendo, foram para a escola, todas conseguiram terminar o high school, suas 3 Sim, meninas. Isso aqui é assim, eu vou voltar um pouquinho antes disso Pode aí. voltar. As coisas fluíram tão bem que no nosso primeiros 2 anos de América, a gente já comprou a nossa casa própria. Verdade. Se você me perguntar assim, como você não ganhava tanto assim, a gente comprou a nossa primeira casa própria ali na Hillsboro, com a Powerline. E naquela época você precisava que. Quais eram os requisitos que te pediram para você comprar a sua casa? Você fez financiado? Você comprou à vista? Como foi isso? Naquela época, as coisas eram mais suaves nesse sentido quanto ao imigrante. Não existia essa perseguição que existe hoje. Porque eram menos, né? Ali era menos, né? A quantidade, né? Talvez, não sei. Eu sei que a gente comprou a casa com um corretor, que era corretor cadastrado aqui nos Estados Unidos. A gente financiou com um banco do governo na época. Se eu não me engano, a gente chegou a dar 3%, que era aquele plano do FHA, que era do governo. A gente morou lá, acho que uns 2 anos e pouco, saímos de lá para outro lugar. Na época a gente não tinha muita informação, porque ele também não passou muita informação. A gente pagou umas multas, porque vendeu a casa com menos de 3 anos. E depois disso... E não pode? Não, porque Pelo FHA, acho que tem dependia um banco do governo dependia também. o plano que você fazia. Ah, tá bom. Ele Tem um estabelecia período que você não pode alugar e depois um período que você não pode vender. Ele estabelecia uma penalização. Se você vender, vamos supor, se você vender com menos de 3 anos, você vai pagar tantos por cento de porque ele te dá um benefício para que você consiga comprar. Para te incentivar, né? Né? Não é uma coisa para você fazer dinheiro em cima daquilo. Comprei barato e vou vender caro, né? Não é investimento, Não é é para um morar ali investimento. mesmo, fazer Então, assim, uso, né? Então, E por que você vendeu antes com 2 anos? porque nesse período, como eu te falei que eu já estava trabalhando com americano, a gente já estava mudando a nossa visão, a gente já estava mudando meio que... A realidade, né? Já estava meio que ficando capitalista, né? Seguindo Pensando ali as coisas. em queria progredir. mais, né? Isso, porque a gente ouvia muito assim, ó, você compra uma casa, você não fica muito tempo na casa, não. Aqui não tem esse negócio, não. Você já compra e ganha um equity ali, já faz um upgrade, sai fora, vende, pega outro. Mesma coisa, você já começou a entrar na cabeça da gente aquela coisa que as pessoas ficavam colocando. Tu tá na América, isso aqui entendeu? Não tem isso. Tem que estar trocando de carro, casa, igual como troca de roupa. Hoje você concorda com esse pensamento? Você acha Olha, que você fez errado? Eu acredito que eu poderia ter aproveitado mais. Talvez pela falta de experiência, assim, de maturidade. Porque quando eu cheguei aqui eu tinha 26 anos. Já era pai das 3 meninas com 26 anos. Eu me casei com 19 anos de idade. Então, talvez pela a maturidade eu deixei de fazer escolhas melhores na questão da área financeira, entendeu? Talvez tenha sido isso. Eu não acho que seja errado. Eu acho que a pessoa, se você souber fazer como um investimento, eu acho que é um canal, né? Você vai... Então, com menos de... Você comprou sua casa com 2 anos de América, que eu vou te falar, não sei como foi essa matemática, eu tô tentando pôr aqui na minha cabeça, Mas porque foi um passe de mágica, né? Foi. É Deus Foi na sua vida ali, morando dentro da mesma casa, com certeza, né? Porque tudo que a gente podia salvar sem que você, como se diz, gastasse muito, porque naquela época eu trabalhava na construção, a Daniela dava help, e às vezes a gente fazia uns part-time de limpeza, aquelas coisas, então tudo que entrava extra você meio que salvava. Salvar. E a gente não vivia essa coisa assim... Luxo, exato, ostentando. de sair, disso, daquilo. Não, a gente ficou com essa van que eu falei por muito tempo. Eu acho que eu vim comprar um carro novo para a Daniela e minha filha já tinha terminado o high school. Não, minto. Bem antes. Mas, assim, eu acho que já... com mais de 6 anos, 7 anos de América, eu vim comprar o primeiro carro, zero. Os pés eram no chão mesmo, né, Eduardo? Era, a gente era assim, a gente trabalhava muito,
a nossa diversão era com as meninas, da forma que a Vocês gente não queria. vislumbraram, né? Foi foco mesmo Não ali. tinha muito essa coisa de estar, fazer isso, fazer aquilo. Não, era assim, a gente vivia a nossa vida assim. E Mesmo porque não tinha internet, não vou postar nada, né? Não tem pra Não, quem e mostrar, né, Dan? tinha uma coisa que era engraçada. Você sabe que quando a gente vive no Brasil, naquela época, vivia muito o auge das novelas, né? Novela. E tinha uma loja brasileira que chamava Brazilian Depot, ali na 10 Street. E lá eles alugavam aquelas fitas de VHS. Sim. Então a gente alugava a fita por semana para assistir toda a programação da Rede Globo durante a semana. Olha só, a babaquice. Você tinha que assistir aquilo ali, você ia lá e pagava e ficava com aquela fita e depois devolvia. Era como se fosse um Red Box, né? Que tu alugava um filme e tal. Você ia lá, alugava a fita do VHS. Ah, eu quero só o Jornal Nacional. Ah, eu quero só a novela das 8. Ah, eu quero só... E era E assim. tinha que se contentar com Tem que isso, se né? contentar com ele. Você vê? Sem contar os absurdos que a gente pagou de telefone, porque antes das meninas virem, naquela época também, era muita ligação para falar com as Com toda meninas. essa dificuldade que vocês passaram, mesmo assim conseguiram prosperar, né? Em nome de Jesus, graças a Deus. Mas Sim, não foi fácil. não, imagino, né? Não foi fácil. É E que contando parece assim, foi fácil, mas não é. Não, Não não é foi fácil você ir para um outro país e deixar duas crianças Não foi fácil. para trás, né? Por mais que ficaram com os avós, ficaram bem cuidadas, mas não tá com você, né? Não, Nossa, até um pedaço de você ficou pra trás. Essa Até porque, assim, não dizer assim, o cara é snob, não. Mas a gente no Brasil, a gente vivia bem. A gente tinha casa própria. Eu tinha carro, a Daniela tinha carro. Ela tinha secretária em casa. Tinha as meninas que olhavam as meninas. A minha filha mais velha estudava em escola particular. Você tinha um padrão. Tinha um padrão. Então, Então, vocês você- vieram já e o padrão foi... Pum, foi lá no foi fundo lá do no poço, fundo. entendeu? Então, assim, aí eu acho você... que muita gente passa por isso. Assim, para você ter ideia, naquela época que eu morava no Brasil, a gente tinha uma coisa de outro mundo. Você tinha micro-ondas em casa. Você, em 1990 e lá vai, já Videocassete. tinha... Entendeu? Então, assim... Era quem tinha era- videocassete Rádio do carro, nessa que época rebobinava. aí. Videocassete nessa época aí era só quem tinha dinheiro mesmo. Então, assim, era uma coisa que você... Quando chegou aqui e a Daniela encarar... Poxa, agora eu vou ser Eu vou ser a Cinderela, é. entendeu? De estar limpando as casas. Tem que ser humilde. Era difícil, entendeu? Humilde. Sem contar as humilhações, entendeu? As coisas que a gente já passou. Se eu contar a metade... As pessoas que tiram proveito, né? Não só as que humilham, as que tiram proveito também da situação. Sabe que sim. você tá frágil ali Sim, e muitas vezes você não consegue nem reagir, sim, né? sim. Agora eu falo assim pra você. Houve momentos que eu pensei assim, o que é que eu tô fazendo aqui, entendeu? Você acha, Eduardo, que a maioria das pessoas que vêm pra cá, não importa qual ano que veio, né? Tem algum momento que Que faz essa essa frase pergunta. sempre Que ela martela vem. na cabeça? Eu acredito que Porque sim. todo mundo que vem aqui Fala a mesma fala coisa. isso. Eu acredito que sim, porque você tem os seus costumes, a tua raiz, as tuas coisas. Eu sou um cara que eu sou cearense. Você cearense, é da natureza do cearense. Você ser extrovertido, brincalhão, você gosta de piada, você gosta desse tipo de coisa. E aqui, quando você chega, você dá aquele baque, pum. Você acha que você deu uma apagada naquele momento? Sim, O humorista murchou. vamos dizer que sim, porque as pessoas... você encontra aqui uma mixigenação muito grande de pessoas do Brasil inteiro. E você não sabe como que a pessoa se comporta sobre aquilo. Eu aprendi muito com isso, de você conseguir ver assim, não, peraí, ele é do estado tal, ele não curte muito isso. Você foi obrigada a entender vários lugares do Brasil para ver quem ia aceitar aquilo ou não. E sem contar aquela coisa naquela época, como eu falei, eu deixei passar 2 oportunidades da Lei 245I. Uma foi logo no começo, quando eu cheguei. Foi logo, como eu falei, eu cheguei em dezembro. Abriu a lei em abril, eu deixei passar.
Mas Eu- passou por falta de informação ou porque não Não, tinha financeiro na época? Pouco tempo, né? Não, eu vou te falar a verdade, eu não pensava em ficar aqui muito tempo. A Você não Daniele, estava vivendo um momento feliz para falar, não quero ir embora nunca mais daqui, né? a Daniele falava assim... Só pensava em comprar lenço para Daniele. Não, porque depois que a mãe dela chegou e tudo, eu imaginava que quando os pais dela... Eu sabia que eles iam embora. Eu imaginava que nessa época todo mundo ia voltar, né? Que a Daniele, ela era muito apegada com o pai. E eu pensei que ia voltar, né? Naquela época, depois disso, ia voltar. Acabou que eu percebi que eu estava errado. E depois, logo disso, no ano vigente, houve de novo outra lei. E eu, de novo, deixei passar. E eu comentando com a Daniela, disse, Daniela, a gente não vai entrar. E ela, assim, o nosso green card é a Gabriele. Mas, na minha cabeça, como eu tô falando, eu pensei que a gente não ia ficar aqui muito tempo. E eu deixei passar. Só que eu nunca sofri, assim, perseguição de nada. Nunca tive problema com nada. A gente nunca teve problema. Discriminação. Eu sempre tive carteira de motorista. Eu sempre tive as minhas coisas. A gente sempre viveu de boa. Ninguém nunca fez nada de errado. Ou ninguém nunca passou por nenhum tipo de perseguição, como agora a gente vê que é muitas pessoas aí que, infelizmente, estão passando Então, por esses eu perrengues. acredito que, assim, hoje isso é tão latente, assim, porque também tem a internet. Tem todo um sensacionalismo também, né? Das pessoas quererem fazer notícia em cima disso. Porque, assim, desde que eu tô, já trocaram várias vezes os presidentes. E sempre é um barulho que faz, né? Muito grande, assim. Claro que nenhum vai ser igual ao outro. Vai haver algumas diferenças. Por exemplo, no governo anterior, veio muita gente para cá. Que não foi no caso de quando você veio, que Não. era menos pessoa. Menos imigrantes, vamos dizer assim. Né? Não tem nem comparação com quem entrou, por exemplo, no Nesses último últimos anos governo. agora. Exatamente. Mas, assim, o barulho sempre teve. Sempre teve. Que assustando. Eu lembro que as pessoas, inclusive no Brasil, vinham. Nossa, mas e agora? Que não sei o quê. E a gente naquela tranquilidade, naquela paz, claro, tentando se precaver, não fazendo nada de errado, não ficando exposto. Mas pro Brasil, nossa, e agora? E vocês? Então, eu percebia que lá faziam mais barulho em relação, assim, às notícias, né? Então, eu acho que sempre teve. Sempre teve, mas se você observar, ninguém nunca ouviu falar de perseguição a pessoas que têm green card. E o que você escuta nos news é que eles estão barrando pessoas que têm green card. Tipo assim, não é todas as pessoas, mas eu vou explicar. Eu ouvi uma advogada falando assim, olha, se você tem green card e já teve um DUI, se você tem alguma pendência por alguma razão do seu green card, não saia do país, porque houve o caso disso, daquilo, da pessoa foi barrada, foi mandada embora. Eu nunca vi isso. Mas será que essa pessoa é ficha limpa? Porque assim, Mas Não, é isso será, que eu tô te falando, será eu que não acabei é um de falar. sensacionalismo? Tipo, ela falou isso pra depois, ei, você que tem algum problema, vem falar comigo? Não, eu porque acredito que... isso faz dinheiro, né? eu Esse tipo de acredito que notícia não faz é- dinheiro. Eu acredito que não é golpe de marketing, porque saiu no news aqui. Ela fez Mas um comentário. quem garante que isso não aconteceu há 20, 25 anos atrás? Só que a gente Também. não tinha Não o tinha a poder da informação. informação. É. Né? Mas nesse caso específico que você está falando, o que foi? A pessoa fez um comentário? Ela fez um comentário da notícia que saiu, né? Que, no Eu, caso, eu vi essa notícia. caso- Não era em favor de terrorismo, nada disso não, né? não. Inclusive, houve outras duas pessoas. Uma era... O comentário era em tom de ameaça. Não. Tem que ver tudo isso também, né? Uma das pessoas, ela fez um comentário exatamente sobre isso, do programa do governo, nesse sistema de fechar bem a imigração, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente vive num país que todo mundo fala assim, você tem o direito, freedom of speech, mas na real... Direito de falar. Mas na real, não é bem assim, Não é tudo que você pode falar, né? entendeu? Então, Acho que desde que o mundo é mundo, não é tudo Não que dá você pra falar pode tudo, né? falar, né? Os antigos já diziam, né? Fale o que quer, ouve o que não quer, né?
Vamos lá, a gente está aqui com o Eduardo. Se você chegou agora, aproveita, se inscreve no nosso canal, acompanha a gente nas nossas redes sociais. Eduardo, brasileiro de Fortaleza, falou que veio para cá, tá falando pra gente. Assiste aí depois tudo que você vai ouvir, que veio para cá. Pensava que não ia ficar muito tempo. Se deu 6 meses só para sofrer. Falou, olha, para a esposa dele, eu só vou sofrer 6 meses. E já tá fazendo 27 Passando anos. isso, a gente vai embora. E agora ele tá com 27 anos aqui na América. E ele, como todas as pessoas que sentam aqui, fala de novo pra gente uma frase. Porque quando a gente fala que viver aqui, vir pra cá, a vida, que não é fácil, não foi fácil, que teve pessoas que sofreram muito, algumas menos, mas teve pessoas que sofreram muito. Mas, no geral, não é fácil. Quando a gente fala isso, às vezes as pessoas não acreditam, né? E pensa que fala assim, se fosse assim mesmo, por que você tá aí? Por que você não vem embora? Mas, veja bem, ele é mais uma pessoa que senta aqui na nossa frente e fala a mesma frase que ele se perguntou em algum momento da vida dele aqui. O que eu estou fazendo aqui? Só se faz essa pergunta quem tá num momento de muita dificuldade, de desespero, às vezes, perdido. Sim. Não E é? sem ter certeza se fez a escolha certa ou não, né? Sim, mas é como eu tô falando. Eu já vivi muita coisa aqui. Eu vivi a recessão, né? Acredito que era o 2008. ano 2008. Nesse ano de 2008, muitas pessoas comentam que o mercado imobiliário foi um desastre ali, Foi. que muitas pessoas entregaram suas casas, perderam Sim. suas casas, deixaram de pagar. O Eduardo já tinha a casa dele. Eu perdi 2 casas. É isso que eu ia te perguntar. Você passou ileso por essa? Não. Eu passei ileso porque eu penso assim, Deus me deu muita força de vontade e coragem. Eu sempre pensei assim, eu sou de uma família muito humilde. Os meus pais, a minha mãe era professora, mas os meus pais, eles eram camelôs na minha infância e adolescência. E eu, desde muito cedo, eu pensava assim, eu tenho que fazer a diferença. Eu não posso seguir os passos dos meus pais. Então, eu sempre fui um cara que desde a minha primeira série até o meu término de segundo grau, eu nunca fiquei reprovado, nunca fiquei de recuperação. Eu sempre quis ser, ou eu estou na frente, ou eu sou o primeiro ou eu sou o último. Inclusive, quando eu fui para a Marinha também, eu tive primeira colocação do estado. Eu sempre quis estar na frente. Ou eu estou lá na frente, ou eu sou o último. Então, eu pensava comigo, eu tenho que fazer a diferença, eu não posso seguir os caminhos dos meus pais. Não que eu quisesse ser rico, eu nunca pedi a Deus para ser rico. Eu sempre peço a Deus que eu possa honrar com os meus compromissos, que eu tenha aquilo para me colocar na minha mesa, sustentar minha família. Eu sempre pedi isso a Deus, eu nunca pedi nada além disso. Então, graças a Deus, Deus vem me dando sempre aquilo que eu peço. Nesse período que houve essa recessão, a gente vivia bem, como estou falando. Eu já morava em uma casa aqui em Porto Santo Lúcio, já era uma outra fase, eu já estava morando em Porto Santo Lúcio. E nós decidimos comprar outra casa, já vivendo em uma casa, comprar Uma segunda mais uma propriedade. segunda casa. Para investimento. Isso. E eu já tinha bens no Brasil também. Nessa época, a gente já tinha. Na época da minha primeira casa, eu já também estava investindo no Brasil. E quando aconteceu essa recessão, tudo ficou muito difícil. O trabalho da construção foi vamos dizer assim, do 1000 a 0. 0. Vou contar, assim, em poucas palavras, de vocês dizer assim, de contar as moedas para você colocar combustível no seu carro. E aí você com 2 casas. Sim, e não foi fácil. Apesar de que eu tentei negociar uma das casas, era o Banco United, da casa que a gente tinha ali próximo do Bravo. Eu cheguei a fazer o depósito do pagamento para não completar o 3º mês, porque no 3º mês a sua casa entra para foreclosure. E eles devolveram o meu pagamento. Por que eles fizeram isso? Porque quando eu vim morar em Porto Santo Lúcio, eu tinha uma propriedade em Deerfield, que era um townhouse, e quando nós vendemos esse townhouse, a gente caiu
na bobagem de dar, tipo, que 20% down na casa aqui para ficar com uma prestação mais barata e tudo tal, e sobrar alguma grana no bolso da gente. E a gente fez essa bobagem. Então, a gente tinha um mortgage relativamente caro, porque eram 2 casas. Uma das casas, o irmão da Daniele estava habitando lá. Eu vendi um apartamento no Brasil também para investir nessa casa aqui, que era a segunda casa, que era ali na Becker. A Becker era uma ruazinha estreita, a gente até eu perguntava Só assim, mato. eu perguntava assim, mas por que a gente investiu lá? Não, a promessa é que lá vai ficar isso, vai ficar... De fato, hoje Hoje Hoje- ficou. é o que é, Mas levou um tempo. mas leva um tempo. Então, assim, quando o banco devolveu, a gente se olhou assim um pro outro e falou assim, e agora? Você não tem para onde correr. Mas por que ele devolveu? Ele não Ele deu uma aceitou o entrada, ele deu uma pagamento? entrada muito boa. Por que que o banco Então era devolveu? vantagem pegar a casa dele. Eu já morava nessa casa há mais de 3 anos, eu acredito. Eu já tinha feito muitos pagamentos em dia nessa casa, fora a Os entrada que eu dei. 20%. Para os 20. Então, Então o banco ia ficar com muito dinheiro. pro banco, era melhor o banco fazer uma reposição dessa casa e vender ela para outra pessoa. E eu que vá para Conchichina. E o que foi feito? E o que Resumindo. foi feito? Escuta, nós recebemos a proposta do banco de ir na corte para tentar uma negociação. Chegou lá, não houve negociação. O banco comprou a casa com o title da casa por $1, mas ele não negociou comigo. Na rua que a gente habitava lá, todas as casas estavam bem abaixo do valor da nossa casa. E a gente começou naquela, né? Vamos tentar renegociar. E eles falavam, não. Não houve negócio. Conclusão, nós perdemos as 2 casas. Daí a gente foi, né, morar de aluguel. morar de Fácil, aluguel. mole. Aí é nessa hora vem Foi o morar que de eu tô aluguel. fazendo Aí aqui. vem na E é sua a hora que cabeça. você tem que mostrar qual o tamanho da sua fé, né? Porque, exato. Mas aí é bom você falar isso, porque, como eu disse, a gente tinha dias que a gente contava as moedas, certo? A gente não tinha trabalho para mim. A Daniela ainda tinha algum trabalho. O que eu ia fazer? Eu ia ser o helper da Daniela. Eu nunca tive medo de trabalho, eu ia ser o helper da Daniela. E teve um momento que nas nossas contas, assim, a Daniela, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Tem isso assim para pagar. E eu ali, que A pessoa tinha 2 casas, ela podia escolher qual delas ela queria morar. E de repente ele se vê Fossem as 2. sem as 2 casas, pagando aluguel e tendo que ajudar no trabalho da esposa e contando moeda de novo. Ou seja, muita fé, muita resiliência, muita humildade para ter que passar por isso novamente. Outra Novamente. situação, né? Não era igual a inicial, mas era outra situação de grande dificuldade, né? Então, assim, quando você pensa que você tá bem, o grau da dificuldade bateu lá em cima bateu no lá em topo. cima. Aí eu vou falar uma coisa assim, de novo. Você vai dizer assim, pô, esse cara, ele é de outro planeta. Eu não lembro agora qual era a situação. Eu sei que a Daniele falou assim, a gente tem que pagar isso assim, e não tem como pagar, não tem dinheiro. E aí eu olhei para ela e falei assim, Daniele, eu sempre fui um cara muito tranquilo, até ela falar assim, eu queria ter a cuca fresca igual você. Mas é porque eu penso assim, se você tá diante de Papel e caneta na mão, que a gente também tá interessado em como ele pensa agora. Cuca fresca. Como ser cuca fresca? Manda. Vou falar para você. Se você tem uma situação de dificuldade, eu não sei qual a situação que você possa estar se encontrar agora. Não vai adiantar você ficar nervoso ou tentar fazer algo que não seja o coerente. Por quê? Eu penso que Deus não vai deixar o filho dele sem um pedaço de pão debaixo do braço. É promessa dele. Quando Deus, com Moisés, tirou o povo do Egito, o que ele dava para o povo no deserto? Ele dava o maná, que era um pão que caía do céu para o povo israelense. E diz a palavra que aquele pão tinha o gosto daquilo que aquela pessoa ia comer e queria.
Então, eu acredito muito que Deus, ele não te deixa desamparado. Jamais. Pode ser a situação que for, ele não vai te deixar desamparado. E eu lembro bem que a gente estava nessa situação, eu não lembro o que tinha que ser pago. Era o quê? Não, não era isso. Era outra coisa, não estou lembrando. Não, eu entendo quando você fala sobre a fé, eu entendo. Mas às vezes a gente dá uma balançada, né? Como ser humano Dá, sim, que claro que dá. somos. Claro que dá. E eu costumo, sim, hoje tenho essa maturidade de saber que a gente precisa entregar na mão de Deus e confiar no que Confiar Ele em vai Deus. fazer. Só que ainda, hoje, não sei se um pouquinho menos, mas na minha vida sempre foi muito forte assim. Tá bom, entreguei na mão de Deus, Ele vai fazer. Mas e se eu não estiver fazendo a minha parte também? Ai, meu Deus, Deus não vai me ajudar. Eu tenho essa cobrança. É que nós queremos que o tempo de Deus seja o nosso tempo, né? Não, Sim, e o mas- não medo, é. Sim, e o mas- medo de que você não tá fazendo o mínimo, porque Mas- a gente, tudo bem, Deus não Deus- desampara ninguém, mas você também tem que Ok. Tem que fazer a sua levantar, parte. Ok. você tem que acordar, levantar, arregaçar a Ok. manga e ir. E aí eu sempre me cobrava e eu falava assim, e se eu não tô arregaçando a manga e fazendo O acontecer a suficiente. minha parte o Mas suficiente é pra Deus onde- me ajudar? É onde você tem que entender uma coisa. O que é que eu estou querendo dizer? Você tem que ter fé. E não adianta você dizer assim, eu creio e duvidar. A fé é como... Mas, Eduardo, o que eu tô querendo te Eu dizer sei. que tem gente que tem essa fé que você tá Ok. falando, só que fica deitada na cama e não levanta. Mas olha, tudo é possível. E quando eu falar o que aconteceu, você vai dizer assim, "Hein, não pode." Porque eu acho que, mesmo eu tendo muita fé, eu tenho que reagir Ok, também, mas, não é? ok, mas eu não estou dizendo que você tem que ficar com a boca escancarada cheia de dente esperando a morte chegar. Não é isso Ó, que eu tô dizendo. vamos ligar aí o som. Vamos Não é ligar isso que eu que eu tô gostei dizendo. dessa parte. Eu estou dizendo que você tem que ter fé, você tem que orar e agir e fazer a coisa acontecer. Você tem que se disponibilizar para Deus. Você tem que dizer assim, Senhor, eu estou aqui. Ah, tá. Me mostra o caminho, eu estou aqui. E você tem que acreditar que a coisa vai acontecer. Sim. Porque a Então, fé... isso não é uma falta de fé. É eu não. ter consciência que eu tenho que também fazer a minha entrega. Ok, mas se você não tiver atento para o que Deus está te mostrando, o caminho que Ele está te mostrando, o que Ele está te dizendo, você passa batido, você não vai ver. Não adianta eu arregaçar a como se- manga e pegar o não. caminho errado. É como se fosse uma luz na escuridão. Se você for cego, você não vai ver a luz. Então você tem que estar atento para o que Deus vai te Para enxergar a colocar. direção. Exato. Então, continuando, eu não lembro aqui, a Daniela está falando que era o aniversário da minha filha, mas eu acho que não era isso, era outra situação. Ela falou, tem isso para pagar. A gente estava em casa, não tinha nada para fazer. E aí eu já estava cansado de ouvir ali ela só reclamando e falando. E por um homem que trabalha e sempre sustenta Que é a homem. família e tal, Homem que é provedor, homem. né? é muito difícil você se deparar com uma situação de que você não consegue prover. Parece que você fica diminuído, parece que você não é mais, não, sabe? Você não... Não está sendo suficiente para sua família. Exato. Então, assim, eu lembro que eu resolvi sair. Eu fui lá fora. Eu resolvi ir lá fora. Eu fui lá fora de casa. Eu lembro que eu fui até próximo, assim, ao meu mailbox. E, do nada, eu não sei por que eu fui até ali. E eu olho assim para o chão, com um pensamento vago, eu olho assim para o chão e eu vi uma coisa enrolada, assim. Eu olhei de novo, assim, que é isso? Ai, meu Deus. Eu percebi que era dinheiro, eu peguei, o dinheiro estava enrolado, assim, com uma liga, e eu olhei, assim, a nossa rua era bem próximo do Bravo, eu olhei para o lado esquerdo, não vi ninguém. Olhei para o lado direito, não vi ninguém. Falei, nossa, alguém perdeu esse dinheiro. Só que da forma que eu peguei, eu nem abri, nem vi, nem tive a curiosidade de contar. Daí eu não vi ninguém ali naquele momento, e eu volto para dentro de casa. Eu volto e eu falo assim para Daniela, adivinha o que eu encontrei ali? Você quer saber que você encontrou? Já estava ali toda nervosa. Aí eu falei assim, eu encontrei esse dinheiro. Quando a gente começou a contar o dinheiro, era exatamente o valor do dinheiro que era para pagar essa conta. Essa pendência de vocês. Era coisa assim de $1.500, por aí. Mas era o valor exato. Gente, de onde era esse dinheiro?
Até hoje a gente se questiona isso. Verdade. Então, assim, você pode até dizer assim, Mas será que não era do vizinho, do lado, da frente? Ninguém reclamou esse dinheiro, não existia gente? vizinho do lado esquerdo nem do lado direito, onde a gente morava. Verdade. Não, eram dois E terrenos. você estava ali na caixinha do seu correio. Não, eu tô te falando, eu saí porque eu já não. Eu tava assim na vontade. Num Você português comum, eu tava com vontade de sair correndo. Tem uma série Entende? tem uma série que chama The Breaking Bad. Sim, The Breaking Que é Bad, eu sei. E eles têm tanto dinheiro e tem uma hora que o mais novo, como é o nome dele? Mas ali é uma máfia, né? Não, de não, vender sim. droga. Como é o nome? Como é o nome dele? Eu não sei o nome dele. Jesse. Ele pega. O carro tá cheio de mala de dinheiro, né? Tem um monte de dinheiro. E ele passa de carro e ele sai pela janela jogando dinheiro na frente da casa das pessoas. O Jesse passou lá na frente da sua casa. Bem, se foi ele que passou lá, eu agradeço até hoje pelo fato de isso ter acontecido, mas Que coisa, hein? foi uma coisa que, assim, inexplicável. E eu acredito que isso foi de Deus, talvez, não sei como, mas esse dinheiro se materializou lá em frente à minha casa e naquele momento E essa só foi a e resposta que eu tive. E esse só foi mais um capítulo Foi só mais um capítulo. da série das Sim. centenas de dificuldades que vocês Das centenas de passaram aqui. dificuldades, Porque não sim. foi nenhuma só, né? Não. Eduardo, quando Não. você fala de 2008, o que aconteceu com você, a gente... 16 anos se passaram, 17 anos se passaram dessa crise que você fala. Hoje a gente está com um governo novo, né? Aí, que acabou de assumir, o Trump. A gente vive uma crise hoje? Você comparando com o que você viveu, na sua concepção aí? Olha, as más línguas falam que nós vamos ter uma outra recessão pior do que a de 2008. Não, sim. Eu espero que não. Sim, mas o que você está vivendo hoje está longe de ser uma crise como a que você viveu? Olha, tá longe de ser uma crise como a gente viveu, mas na verdade também não tá fácil pelo fato dessa, como eu falei, dessa perseguição toda, não só da imigração, mas essa coisa toda de taxação disso, daquilo, essas tarifas. Então tá tornando-se eu acho que vai gerar uma bola de neve no sentido de que a economia não vai melhorar tão fácil por causa dessas ideologias de Você acha que não toma lá está da a cá. caminho, você acha que não está a caminho de melhorar? Eu acredito que não. Pelo pouco de experiência do que eu já vivi aqui, eu acredito que esse é o caminho errado. Primeiro porque esse país, a base dele é formada pelo imigrante. Desde a colonização dos Estados Unidos, ela é toda formada por E imigrantes. capitalismo na veia, né? Capitalismo na veia. Se você buscar todas as pessoas que estão lá no Capitol Hill, até mesmo o presidente Donald Trump, eles têm uma linhagem com imigrante. Ele é filho de imigrante, casado com 3 mulheres diferentes, são 3 imigrantes. O governador aqui da Flórida também, eles descendentes de italiano. Você acha que ele é contra todos os imigrantes, no geral? Ou você acha que ele tem problema com aqueles imigrantes que não são Mas eu acredito assim. 100%, vamos se dizer? Porque assim, a gente ouve muito falar em deportação e a maioria dos casos são pessoas que têm uma longa, extensa um extenso histórico criminal, né? Teve um problema com a Sim. justiça, né? Porque quando fala assim, parece que é todo mundo inocente trabalhador que está sendo deportado. Não, eu sei que existe essas pessoas que com certeza não merecem estarem aqui, que são pessoas que têm um recorde aí. É porque quantos anos você viveu aqui trabalhando, fazendo tudo direito, contribuindo para a economia do país e ninguém mexeu com você? Você mesmo Sim. falou que nunca sofreu nenhum Não. tipo de Eu nunca discriminação. fui preso na minha vida inteira. Eu tenho 54 anos de idade e isso nunca aconteceu. Eu conheço pessoas desde que eu cheguei também, que 8, vai fazer 9 anos daqui a pouco, que foram pessoas que trabalhando também, algumas filhos conseguiram estudar e contribuindo para a economia, fazendo o seu papel, pagando todas as taxas Sim. e nunca sofreu com nada, nunca foi deportada por isso, entende? Sim. Então, eu não acho que no geral são as pessoas trabalhadoras que Mas estão deixa sendo eu te deportadas. falar, o que eu vejo é assim.
Quando o governo fala assim, você não pode vir para cá ilegal, ele está falando de uma outra classe. Tá, O governo está falando de pessoas que entram aqui com nível superior, tá, que entram numa seleção de receber green card por proposta de trabalho. tá. Ele não está falando daquela minoria que é necessário. Sim, Por exemplo, na construção existem várias classes, ok? Aquelas pessoas talvez menos experientes vão trabalhar de quê na construção? Naquilo que é mais grosso, naquilo e o mais pesado, que é mais pesado. que ninguém quer fazer. Em referência a tudo isso, por ser o mais grosso e o mais pesado, como você fala, é os que ganham menos. São os que ganham menos. O mínimo de americano que você vai ver na construção, se ele não for supervisor de alguma construtora, ele está trabalhando também na limpeza da construção. Essas pessoas eles chamam de label people. E são aquelas pessoas que trabalham para essas empresas que são um trabalho por dia. Ele vai ali, muitos deles são ex-presidiários, falam, não sei, alguns são homeless, não tem casa, e eles vão ali, naquela empresa, uma suposição. A minha companhia fala assim, eu preciso de 10 pessoas hoje. Aquela empresa de label people, ela vai levar aquelas pessoas no meu job site, naquele local, e eles vão ser distribuídos ali para fazer alguma coisa. Essas pessoas aí nem qualificam para determinados trabalhos na construção. Se você colocar muitas dessas pessoas para fazerem, Para instalar piso. piorou. Nem para quebrar, né? Nem para fazer o demolition, para fazer uma demolição, eles se qualificam. Então, a gente tem que entender que a mão de obra é necessário. Você imagina quem trabalha nas fazendas. Você acha que as pessoas que têm segundo grau vai trabalhar na fazenda? Não vai. Mas se os grandes dirigentes do país não enxergam isso ou não tentam de alguma forma legalizar essa mão de obra que você está falando, né? Mas é a política que está acontecendo, eles não querem esse tipo de pessoas aqui. Sim, e se, como você está falando, o país depende dessa mão de obra para continuar e eles não aceitam, né? Como você disse. Por exemplo, eu não vou muito além. Eu não vou só na construção. Ok? Você vai no Walmart. Eu não estou qualificando as pessoas. Longe de mim. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas você vê o perfil das pessoas que trabalham no Walmart. Muitas vezes você vê a qualidade das pessoas que trabalham no Walmart. São as pessoas com pouca qualificação. Então, se começar a fazer um profile, esse qualifica, esse não. Porque ele é imigrante, ele é isso. Não vai sobrar ninguém. Então, vai ficar complicado. Porque nem todo mundo tem uma formação acadêmica, nem todo mundo tem nível superior. E na sua opinião, o que você acha que teria que ser feito para mudar esse quadro? Eu acredito que deveria ser feito uma seleção, Uma peneira aí. Um filtro. A palavra seleção não seria a palavra correta. Eu acredito que deveria fazer um cadastramento. Com alguns requisitos e quem conseguisse E atingir. eu garanto para você uma coisa. Existe um ditado que fala, se você não deve, você não teme. Aquelas pessoas que vêm para esse país para trabalhar, ele vem para tentar dar, assim como eu vim, para tentar dar um pouco de vida melhor para sua família. Quem vem para cá com esse intuito, se o governo fala, compareça aqui, a gente vai te cadastrar, tirar suas impressões digitais, ele aparece. E você vai ter que pagar essas taxas Exato, anualmente. ele aparece. Muitas pessoas aqui, eles não querem grincar. Eles querem só o direito de ir e vir. Porque se você analisar e você raciocinar, se você deixa aquela pessoa que é do bem trabalhar e dá um pouquinho para ele, não precisa dar muito não, dá um pouquinho para ele. Vou te dar o direito a você dirigir e vou te dar um social temporário. O que é que essas pessoas vão fazer? Essas pessoas vão fazer a economia girar. Por quê? O imigrante, ele gosta do que é bom. Ele vai comprar carro, ele vai ter seguro, ele vai querer morar bem. Se ele tiver oportunidade, ele compra casa também, porque você não é porco.
essa é a concepção. Eles acham que todos os imigrantes são pessoas criminosas, pessoas que trazem droga, é estuprador, é Não, matador. é isso que eles vendem, Isso, né? Mas Na- não é nas assim. mídias Essa aí, não é a tudo- realidade. Então, se você for observar isso nessa politicagem, existe uma coisa que acontece por trás dos bastidores, onde o governo também está envolvido, de fazer tráfico de mulheres, de fazer também o fato de promoção de droga ilícita. Então, isso é uma coisa que, É política. entende? É complicado isso. Complicado. Mas eu acho que não tá, a engrenagem não está rodando certo e isso não vai dar legal. Com certeza isso não vai dar legal. Vai chegar uma hora que você acha E que vai vai... quebrar, vai quebrar. É. Mais uma vez, o intuito do programa não é induzir ninguém a tomar nenhum tipo de decisão. Olha, venha para os Estados Unidos ou vá para a Europa. Não, não é isso. A gente simplesmente traz histórias reais aqui que as pessoas falam da sua experiência de vida É a aqui nos visão, Estados Unidos. É a Exatamente. visão É o que no ele momento passou, é a vida dele, é a visão dele. Né? Então a gente simplesmente abre aqui para que as pessoas possam falar das suas verdades, mas cada um toma a decisão que achar melhor, da maneira mais responsável possível, porque independente da decisão que você toma, você vai ter as consequências para você. Boas ou ruins, o boleto vai chegar só no seu nome. Então tem que pensar, né, Eduardo? Com certeza. Né? Com certeza. E deixa eu falar um pouco agora da sua família. Isso. 3 filhas, casadas. Casado. Total de 9 netos. 9 netos. Como foi casar essas meninas num país com a cultura diferente, embora elas vieram tão pequenas, né? Você acha que elas se identificaram com a cultura americana? Elas procuravam mais alguém da cultura brasileira? Porque dentro de casa a cultura é 100% ali brasileira, né? Vocês. Sim, a mãe, o pai, a comida. Em casa sempre foi uma cultura bem brasileira, né? Verdade. Bem puxada assim mesmo pro Nordeste. que a Sim, gente, sim. Cearense brabo, né? Oxente. É. Comedor de rapadura. Então vocês criaram as meninas assim. Sim, a gente criou elas assim. A única coisa que eu vejo assim que faltou um pouco mais a nossa atenção na parte da minha esposa ensinava para elas que elas tinham que ser ali dependente do provedor. Eu já falava o contrário pela minha experiência de vida, porque como eu falei, eu sempre pensava de que eu tinha acho que ser tem que ser diferente. dependente do provedor. Não, Eu acho que esse negócio de arregaçar as mangas aí e ajudar, deu tudo errado. Eu não falava Deu isso. tudo errado. Mas Né, eu não- Dani? Mas eu não falava isso. Eu falava assim para elas. Eu falava assim, olha, a única coisa, o único bem que eu posso deixar para vocês é a educação. Então vocês estudam. Tanto que talvez eu tenha sido um cara assim muito intransigente na educação das minhas filhas, porque elas chegavam para mim, elas sempre tiravam nota boa e chegavam assim, pai, eu tive aqui um honor roll, que era aquele certificado ali de bom mérito delas, assim, aluno. de bom aluno. E eu falava assim para elas assim, tá bom, mas pode melhorar. Ou às vezes eu falava assim para elas assim, você não fez nada além da tua obrigação, você só estuda. Isso é a tua obrigação tirar nota boa. Eu falava isso. E elas falavam assim para a mãe dela, mãe, o pai nunca tá feliz, pai nunca fala com a gente. E eu falava sempre a mesma coisa, eu falava assim, ó, tá bom, mas pode melhorar. Vocês têm que fazer a diferença. Vocês têm que estar na frente. Vocês não pertencem a esse país. Vocês têm que estar na frente. Vocês têm que ser diferentes. Já. Exatamente, quando você fala vocês não pertencem a esse país, você quer dizer, ó, já tem um... Sim, porque eu via que era assim, porque o costume... Você já tem uma desvantagem ali, né? Sim, mas é porque é o que eu te digo, se elas se acostumam com aquilo, elas acham que é isso Você mesmo, ensinou entendeu? elas a pensarem lá na frente, e Exato. além. Então eu dizia, Você conseguiu estudar todas? todas estudaram, só Fizeram- a mais nova que começou a fazer o college e desistiu, não quis mais. Eu não Mas como forcei. você disse, é mais nova, ela é nova ainda e ela pode retomar isso, né? Eu não forcei porque eu falava assim, olha, eu vou pegar pesado com vocês até vocês terminarem o high school. Vai ser mais ou menos a época que vocês estão ficando de maior de idade. Vocês são meninas, vocês têm que ser espertas.
Você tem que procurar ter um trabalho bom para que você não dependa de homem. Você não precisa depender de homem. Você pode ter um trabalho bom, você pode se formar, você vai ter sua vida, vai conquistar suas coisas. Não dependa de homem. Eu falava isso para elas. Embora é normal uma mulher que trabalha e colabora com o esposo, divide as coisas, isso é ok. No fato que eu falava que E não hoje em dia é assim, os dois trabalhando junto Sim, para sim, conquistar sim, sim. junto, né? Mas eu não tenho nada contra isso. Eu não quero que não me interprete mal. Eu não tenho Sim, nada sim, contra não, isso. claro. Eu apenas falava para elas não ficar na dependência, porque a gente sabe, existe um machismo muito grande do cara falar assim, você isso, você aquilo, porque a mulher está em casa. E acha que quem fica em casa não Não faz trabalha, nada. Exato. Eu, né? Você trabalha não, só cuida de casa, como se a casa fosse autolimpante. eu tenho exemplos dentro da família, de marido de uma das minhas filhas, que ele acha que ela ficar com os filhos dele não é nada. E eu, várias vezes, tenho conversação com ele e falo assim, você acha que é fácil ela cuidar das crianças, cuidar da casa, cuidar das suas coisas, cuidar disso, disso, daquilo, ainda ser sua esposa na Troca hora de que você lugar com ela uma semana. não é fácil. Não. Eu sei que não é fácil. Entende? Então, assim, o intuito e o sentido do que eu sempre falei para elas é exatamente esse. Entende? Porque a pessoa interpreta mal, acha que a Mas mulher você tem falando que ser assim, ali a mas submissa você do falando cara. assim, você também foge um pouco à regra, porque a maioria dos homens acham que quem fica em casa não trabalha, né? Eu não posso falar Não, todos, a né? maioria eu acho que pensa assim, que quem fica em casa não trabalha. Sabe, que ficar em casa é fácil, que o trabalho doméstico é tranquilo, que quando ele chega cansado, você não tá cansada, né? A Não, maioria dos homens eu acho que pensa assim, tem. que é raro. A minha esposa tá ali, a Daniela É tá ali. raro um homem valorizar o trabalho doméstico. Você é um deles Eu aí, sou ó. uma exceção, É, então, porque exatamente. a Daniela tá ali e eu, por diversas vezes, desde muito tempo, eu falava, eu não quero que tu trabalhe, fica em casa, cuida das meninas, entendeu? Fica em casa, cuida da casa, cuida das meninas, então. Por isso, de que eu sempre, como eu falei ali antes, nas preliminares ali, eu falei, eu sempre fui um cara que todo o dinheiro que passou pela minha mão, ele passou primeiro pela mão da Daniela. Sempre. De todo o trabalho que eu faço, o que é meu, ela toma conta, porque é dela, porque é nosso. É um único orçamento. Não existe isso. Isso aqui é meu, isso aqui é... Não, isso é nosso. É nosso. Se tiver que perder, a gente vai perder junto. Se tiver que ganhar, a gente vai ganhar junto. Então, isso foi desde o princípio. A gente era namorado. Eu lembro que ela até brinca. Eu queria conquistar a família. Eu queria fazer família com a Daniela. A gente namorando, o primeiro presente que eu dei, a gente namorando, foi uma cafeteira. E ela, o que é isso? Misericórdia. Ganhou uma cafeteira. Ela falou assim, que é isso, uma cafeteira? Aí eu falei assim... Que romântico, hein, Dani? Porque a gente vai casar, então isso aqui é um primeiro presente. Aquela cafeteira não é porque a cafeteira tem um significado. Naquela época eu trabalhava de contabilidade e eu ia para a Marinha, então assim, eu queria dar uma coisa que aquilo ia ser para a nossa casa. Que simbolizasse a família que você queria começar. Exato. Tanto que quando a gente casou, a gente tinha todos os eletrodomésticos. A gente só faltava a casa. Só faltava a casa. Todos os eletrodomésticos a gente tinha. E Até a cafeteira, né, Dani? cafeteira foi o Até primeiro. a cafeteira. E trabalhando junto. Assim, a nossa geladeira, nosso primeiro refrigerador, eu lembro que a Daniela pediu um adiantamento do trabalho dela, eu pedi um adiantamento do meu trabalho também, a gente comprou a geladeira e tal. Aí ficava assim, nossa, mas e será que a geladeira vai aguentar? E quanto tempo aguenta sem... Porque ficou tudo guardado. Entendeu? Ficou ali Sim, um ano guardado, um sim. ano e lá vai não sei quanto tempo. E vocês guardado. ali E a gente se planejando para planejando, construir a entendeu? família. Porque a gente achava assim... Eu não quero falar mal da mãe dela, mas a mãe dela nunca deu um pano de prato pra gente. Não quero falar mal, mas já falando. Entendeu? Mas o que eu quero dizer com isso? Graças a Deus, a gente sempre tentou ser independente nas nossas coisas, trabalhando junto, correndo atrás junto.
perdendo Construir sozinho a vida de vocês, junto. né? Foi. Cai aqui, levanta Não foi acolá, às custas cai- de ninguém, é isso que você Não. tá querendo dizer, né? Foi com muito sacrifício, muito trabalho, assim, muita renúncia, muita coisa, entendeu? Imagino, Porque se imagino. você vê dos perrengues que eu passei aqui, como eu falei antes, talvez por falta de maturidade, eu deixei passar 2 leis de imigração. Meus pais faleceram e eu não pude ir no Brasil. E eu era muito família, eu sou muito família. Eu ligava todos os dias para minha mãe. E a minha mãe morreu numa situação de basicamente abandono pelos pelo único irmão biológico que eu tenho que fez isso. E isso dói muito, você não poder fazer Como nada. que é viver o luto de longe, hein? É complicado, mas você fica A naquela. culpa, como é a culpa, lidar com essa culpa? Eu não sentia uma culpa porque tudo que eu podia fazer, eu fazia de longe. Sim. Mas você sentiu algum remorso em algum Não, sentido? eu sentia mais só a ausência. É um sentimento que você queria estar lá, mas Exato. não podia. Impotência. Porque né? eu É uma sou, impotência. eu era o tipo do cara assim. Eu gostava de abraçar minha mãe, botar no braço, brincar. Ah, minha véia, beija aqui, beija acolá, entendeu? Então era mais esse lado de você não ter o contato, de você não físico, poder pegar, de você não poder sentir. E aí vem a decepção com os teus, porque você vê a sua mãe ali fragilizada. A minha mãe, nos últimos momentos dela, já estava com uma demência, estava sofrendo com mal de Isso faz Parkinson muito tempo? e Alzheimer. Já tem mais de 6 anos, né? Tem uns 10 anos, talvez, já agora. Mas o tempo vai cicatrizando isso, entendeu? Você Na verdade, vai te ensinando a lidar, né? vai. Com isso. Entender Mas- as coisas. O fato que machuca você é a decepção de quem você não esperava ter feito o que fez com aquela pessoa, entende? Porque como que você vai ser ruim com aquela mulher que te Deu a vida. deu a vida? Porque se a minha mãe quisesse, ela não teria metido. Ela já me veio a ter a gravidez dela comigo, ela tinha 42 anos de idade. Nova. Podia É. falar isso, eu não quero. Isso eu não quero. Entendeu? Eu poderia nascer com alguma deficiência, mas uma idade já bastante avançada para Ela uma te mulher gerou, ter uma gestação. te e ela me gerou. alimentou, cuidou de Exato. você. E nascer essa coisa Entregou linda. você pra Dani pra ela acabar de criar. Nasceu, Porque nasceu. entregou você pra Dani acabar de criar. Porque com quantos anos, né? A Então, Dani que acabou de criar, né, Se Dani? você não sabe, nós estamos na mesma página no livro de batismo da igreja. Uau! Ela nasceu para mim, eu nasci para ela. Ah, Eu fui você testemunha da nasceu crisma pra dela, mim. entendeu? Olha lá, Dani. Eu levei a Daniela para se crismar. Vocês já se conheciam? No mesmo bairro, né? A gente cresceu no mesmo bairro, frequentava a mesma igreja. Olha, já tava escrito Já nas é. estrelas a ali, gente só ó. não podia ficar no mesmo ambiente junto assim por causa do tamanho da cabeça. Se a gente ficasse batendo no outro. Olha Assim, que os num cearenses quarto vão muito te apertado, xingar, né? Ficava hein? batendo a cabeça com o outro. Né? Então, assim, Ai. ela é cearense, eu sou cearense da mesma Com muito cidade. orgulho. Que lugar maravilhoso, né? Eu já fui para aquele lugar, eu acho que umas 3, 4 vezes, e cada vez que eu vou, eu me surpreendo com alguma coisa. Olha, a terra de vocês é maravilhosa, em todos os sentidos, é viu? verdade, Deve é bater uma saudade danada aí, né? Mas, Qual a última vez que você foi ao Brasil? uns 5 meses, né? Hã? Julho? Vai fazer Quase 5 um ano. meses, né? Não, 5 meses não, né? Você E vai. foi lá, a última vez que foi. Né? Se você foi julho, 9 meses? É, quase um ano, a gente tá em maio. falta Eu 2 não meses sou para dar muito julho de em novo. abril. Não sou Quer dizer, muito nós de estamos em data, abril. assim, de... É, Se tu me perguntar 9 meses, né? os meses que eu já fui, porque já deu umas rodadas por aí, eu não sei de nada de meses. Eu fui tal lugar, fui para Israel, que mês? Não sei. Que ano? Não sei, só sei que eu fui. Verdade, agora você falou das suas viagens, além de toda a trajetória aqui de vocês, né? De trabalho, de comprar casa, de criar filho, de ter o seu carro, o seu trabalho, que também não deixa de ser, Então, né? Ainda tem as viagens, né? Israel, já foi para Capadócia, onde mais? Vai falando. eu fui
A gente foi para o México, para Catedral de Nossa Senhora de Guadalupe. Depois a gente foi para a Europa, a gente foi para a Alemanha, para a Suíça, para a Itália, Veneza, Milano, ah, Roma. fomos para Roma, nós fomos Áustria, ah, da Áustria, depois a gente, aí voltou de novo para Alemanha. a Alemanha, volta para os Estados Unidos, depois foi... Ah, fomos para Luxemburgo também. Olha quanta coisa, né? Então, Foi aí proporcionado para vocês. a gente foi para a Turquia, da Turquia a gente foi para a Bósnia, da Bósnia a gente foi para... Capadócia. Não, para a Croácia. Croácia. Da Croácia a gente foi para Capadócia, voltou para cá, já foi para o Brasil, para Bastante. Dubai, Bastante viagem, hein? para Igualzinho Israel, Não, esse passaporte Igualzinho nós aí que vamos tá... para Orlando quase todo final de semana. para Israel, para Dubai, para Mumbai, Que por bacana. aí. Que bacana. E você comentou com a gente lá no café, né? Que quando você se aposentar, você quer morar na Europa. Sim, é verdade. Você já tem um lugar? Tem um lugar. Não vai contar pra nós, pra gente não ser vizinho. Eu vou contar, porque assim... A Daniela, ela é descendente de português, né? Ela pode tirar a cidadania, ainda não tirou por falta de oportunidade, eu creio, não quer dizer que é por causa de outra coisa. E a gente pensa nisso, né? Essa é uma ideia minha, na minha aposentadoria. Aí você não pensa em não trabalhar mais. Não, eu não penso, porque eu sempre fui um cara que eu como eu já falei, eu não consigo ficar parado. Os dias que eu não trabalho, eu me acordo cedo e fico ali, e ela fica, ó, me deixa dormir, não sei o que e tal. Eu não consigo, eu não sou uma pessoa de ficar parado Em casa, sem nada. fazer nada. Eu fico inventando coisas, entendeu? Então Tem que produzir. eu penso em comprar uma propriedade razoável e cuidar de algumas coisas, alguns bichos, embora ela não goste disso, mas vai ser alguma coisa que vai me manter, não sei até quando eu vou poder estar caminhando aqui nessa terra, mas vai ser uma coisa que eu vou ter bastante proveito. Hoje você trabalha ainda, né? Qual é a Sim. área que você trabalha? Conta um pouquinho do que você faz. Eu vou só voltar lá atrás um pouquinho, quando eu falei pra ti que eu voltei a morar de aluguel, a gente voltou a morar de aluguel depois dessas perdas da Das duas bolha que casas. houve, e a gente, na verdade, foi enganado. A gente voltou a morar de aluguel numa casa que também estava em foreclosure. E tinha um período para sair e a mulher mentiu para nós. Mentiu para nós. E eu, com tanta experiência de América, eu Acabou caindo. eu caí nessa. Mas depois disso, graças a Deus, a gente conseguiu se reerguer, né? Novamente. Comprou de novo, estamos de novo com Metiolate nos ralados e vamos que vamos. como proprietário de novo. E tivemos essas bênçãos todas aí que a gente falou aí, dessas viagens e tudo. E eu fui, já nesse período, eu já era dono do meu próprio negócio. E eu sempre trabalhei fazendo closets, né? Esses closets projetados e tudo, que a gente chama de built-ins. E é isso que eu faço. No momento, eu também trabalho na mesma empresa que eu tenho um contrato, eu sou project manager. Eu tenho que fazer uma função assim como se fosse um supervisor, e eu tenho que ir, né, nas casas que estão em construção para tirar as medidas das portas de banheiro, dos espelhos, dos closets, tudo isso, além de fazer o que eu faço. Como que tá o trabalho ultimamente aí com esse novo governo, com todo esse barulho aí? Você acha que diminuiu? Tá no mesmo ritmo? Diminuiu bastante. Nós estamos vivendo muito uns tempos estranhos. É fato e é normal na construção, no período do inverno até mais ou menos o começo do mês de abril, ter aquele slowdown, né? Aquela queda que dá, aquela parada que Todo dá. ano? Todo ano. Ano de eleição é diferente porque os investidores seguram mais a onda, saber o que vai acontecer. Só que depois que o Donald Trump entrou, que era a promessa de que vai virar, tá diferente. Tá como que eu falei naquilo que eu falei, essa perseguição que tá,
Fica todo mundo apreensivo, né? Afastou muita gente, principalmente aqui do estado da Flórida. Tem muita gente na construção que você anda, você assim fica surpreso porque tá parecendo uma cidade fantasma. Tem empresas aí que tinham know-how de mais de 40 anos que estão perdendo muito contrato, porque não tem. O que tem é o que já existia, que ia sair para o inventário, entendeu? Porque todo ano a construção, uma exposição. Vou citar um projeto, Verano, projeto grande, projeto que já tem mais de 10 anos. Vamos supor que no mês de dezembro tem que sair 40 casas. Ou chova ou faça sorte, as 40 casas tem que sair. Porque são casas de inventário. Por que eu estou citando o mês de dezembro? Porque não pode virar o ano com casas que ficaram para trás do ano para trás. Do ano anterior. É prejuízo para o banco. Hoje, apesar de que não tem como tinha antes, mas tem muita casa disponível. A casa termina, a pessoa que estava ali supostamente para receber aquela casa estão desistindo. Eu não sei se é pelo fato de que já está Porque os juros estão muito altos. esse boato do juro muito alto, desse boato que vai haver uma nova recessão. Tá diferente. Tá diferente. Nós estamos vivendo algumas nuvens negras aí. Então tá bem diferente, tá bem complicado. Além da Europa, né? Como pensamento aí para o futuro, o que mais o Eduardo pensa para o futuro? Os planos dele? Bem, eu... Mais neto chega, né? Isso aí não depende de mim, né? Aí não depende de mim. Quanto mais melhor, Se neto, dependesse né? de mim, eu teria mais filhos, mas... Né, Verdade. não depende de mim. Você teria mais? Teria mais filhos. Eu sempre falei que eu queria um monte, mas todo mundo falava que eu era doida. Mas era uma vida tão difícil que você para, eu hoje pensa e fala assim, cara, como que ia ser? Porque era muito difícil, a gente trabalhava muito, né? Porque para nós foi muito aterrorizante. Tu imagina assim, ó. A Daniele gestante, no país do tio Sam. A gente sem falar inglês, ela sem falar inglês. A Daniele, na infância dela, na adolescência dela, ela teve um problema de escoliose. E ela fez uma cirurgia. Ela colocou uma arte de platina na coluna vertebral dela. E quando ela chegou aqui, que ela começou a ter o tratamento do pré-natal, todos os médicos falaram assim, como que vai fazer? Porque eu não sei o que aconteceu, todas as gestações dela foram cesarianas. E naquele ano, era a terceira cesariana. Para aquela época, 3 cesarianas já tinha passado a conta. É muito. E ficou-se uma indagação como que iam fazer para dar aquela anestesia peridural nela, ou whatever, que iam fazer lá. E os médicos com medo, o anestesista estava com medo de fazer algum procedimento com a Daniele. Então, tu imagina aí como o filme de terror. Como que... Só aventura, hein? Como que tu vai... Só emoção essa família, hein? Como que tu vai resolver esse problema? Então, ela, graças a Deus, deu tudo certo. Não houve problema nenhum. Mas, ali naquele momento, o próprio médico que fez o parto, ele falou assim, olha, se você e o seu marido concordar, isso eu já tinha comentado com ela antes, a gente faz uma ligadura de trompa em você aqui, você para por aqui, fim de carreira. E foi isso que foi feito. Foi mais seguro a ser feito naquele momento, né? Naquele momento. E foi muito responsável, assim, da parte de vocês, né? Terem optado por isso. Não é que eu não tinha um plano B nesse momento. Então pode vir mais neto, um monte agora. Aí pode vir quantos pode Deus descontar mandar. na netaiada, né? O problema é quando tá Você tudo acha? junto. A Dani acha Quando tá todo mundo junto. Porque... Você já imaginou isso E a daqui idade? uns anos no Natal? Quais... Que beleza! E a idade dos netos? O mais velho tem quanto? O mais velho tem 5 anos e o mais novo tem 2 meses. É tudo bebê, tudo bebê. O mais novo tem 2 meses. A mais nova tem 2 meses também. O mais novo dos boys. E quando vem tudo pra casa da avó, do vô? Aí fica que tudo... beleza. É uma loucura. Mas é uma loucura boa, né, Eduardo? Tá doido. É bom demais. É melhor do que morrer queimado. Então tá, tem mais plano pro futuro? Não.
Assim, o único plano que eu tenho pro futuro é o que eu tô te falando, né? Assim, se Deus quiser, e tudo ocorrer da vontade de Deus, a gente faz o plano da gente, mas a gente espera que Deus vai mostrando a gente ali o caminho, vai dando um seguimento. Se for da vontade dele, vai Se o acontecer. Se plano não dele for for, outro, né? eu não vou morrer também não, se não for. Porque eu vejo a Daniele, ela tá afincada no chão aqui, com raiz e tudo. Eu acho muito difícil a Daniele. 9 netos também, você quer o Acho quê? muito difícil. Acho muito difícil. Tirar Vai ela não, daqui, Dani? não vai. Eu acho muito difícil. Oh. Eu acho muito Chega difícil. uma hora que cresce também. Cada um vai tomar o seu caminho e é a hora que você tem a opção de falar, não, Agora é minha vez. vamos seguir a Porque nossa... nesse período que eu tive na Marinha, que ela tinha já as 2 meninas, um dos pontos que ela não queria ir morar no Rio de Janeiro também era a família dela lá, os pais dela, e isso era um dos motivos. E eu vejo a Daniela, ela é muito assim. Eu entendo porque o amor de mãe é diferente, né? É diferente do amor de pai. Que bom, né? É, Que bom que a mãe ama, né, Dani? o amor de mãe é diferente. E de vó, então, hein? De vó é o dobro. Uma De vó é o beleza. dobro. Entende? Então é complicado. Mas eu espero que Eduardo, dê certo. você é um moço aí experiente, né? 27 anos de história, com uma bagagem. Teve um monte de coisa que a gente não falou, que a gente não tem todo o tempo do mundo aqui, né? Mas É. que você vai voltar aqui ainda para contar bastante coisa pra gente, que eu sei que você tá devendo um monte de história. Mas eu queria que você falasse para o imigrante que tá aqui, que tá inseguro, né? Com tudo isso que você tá falando, que às vezes não quer, às vezes tem uns que não querem nem sair de casa para trabalhar com medo de dirigir ou de ir no mercado. E você que vem desse tempo todo aqui já, né? O que você teria para falar? Qual é o conselho que você daria? Claro que cada um vai fazer o que quer, né? Mas eu queria que você falasse nessa câmera, qual o conselho que você daria para quem tá com o coração apertadinho ali? Eu diria, nada é por acaso. Eu gosto muito de citar a palavra Deus, e se Deus trouxe você para cá, não sei qual foi a condição que você veio para cá, como foi que você entrou, ou como você chegou, isso é o que menos importa. O que mais importa é que se Deus te colocou aqui de alguma forma, Ele não vai te desamparar. Eu diria que existe uma palavra que Jesus fala, alegrai-vos, alegrai-vos. E até porque a gente imagina, mas como eu vou me alegrar? Estou passando por essa situação, tá difícil, tá isso, tá aquilo. Mas tenha fé, porque se Deus te trouxe para cá, Ele não vai te desamparar. E se for da vontade dele te levar de volta para casa, Ele vai te levar de volta para casa. Seja um filho pródigo, se você tiver que voltar para casa. Volte para casa com a mesma humildade que você chegou aqui e a recompensa vai ser sua. Porque Deus não desampara ninguém. Deus é Isso pai, aí. não é padrasto. É isso aí. Amém. Amém. Não? Amém, é isso aí. Eu acho que a gente tem que ter realmente fé e acreditar que o melhor vai ser feito, né? Porque Deus, eu acho que Ele quer o melhor na nossa vida mesmo. Eu só queria falar mais uma coisa assim, no sentido do que a gente vive hoje, a nossa realidade, né? A gente vive uma realidade, eu vou contar assim, uma historinha e vou falar uma coisa séria. Diz que tinha uma reunião lá no inferno e os capetão estavam discutindo lá com o capeta-chefe. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Porque esse povo tá tudo aí acreditando que Jesus vai voltar, que isso, que aquilo, que eles não precisam se preocupar com nada e tal. Aí chega um capetinho e fala assim, já sei. Vamos falar para ele que é verdade, Jesus existe, Deus existe. O capetão lá fala assim, bobagem. A gente acredita mais do que eles que Jesus existe, que Deus existe. Tá aí outro capeta e fala assim, mestre, eu já sei. Vamos dizer para eles que ainda tem muito tempo. Essa é a chave. O ser humano vive hoje achando que tem muito tempo. A gente vive tempos estranhos nesse momento. E a gente está vivendo agora um momento da quaresma e se aproxima a Páscoa. A Páscoa nada mais é do que o momento da morte
né, de crucificação de Jesus e a ressurreição de Jesus. Uma vida nova. E eu diria para você que nos ouve agora, que vai assistir isso não sei quando, daqui um dia, um mês, um ano, não sei quando, que você pudesse renascer. Eu falei aqui do filho pródigo, você pudesse fazer uma guinada, né? Mudar de rumo, voltar para a casa do Pai. Tem um santo na Igreja Católica que chama-se Santo Expedito. Se você pegar uma imagem de Santo Expedito, ele tem ali na imagem dele uma cruz na mão, uma cruz branca na mão, e tem um corvo ali, ele com o pé em cima do corvo. Ali tem duas palavras em latim. Uma está escrita assim na cruz, Heide, e outra no corvo está escrito Crox. Heide, em latim, significa dizer cruz. Croc significa dizer em latim o som que o crow faz e é o sentido de amanhã. Então, o que eu digo? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se você puder voltar, né, para Jesus hoje, não importa a sua religião, volte para casa, saia dessa vida talvez que você está vivendo aí, de loucura, de festa, bebedeira, droga. Volte como um filho pródigo, que Deus vai estar sempre de braços abertos, esperando o filho voltar. Amém. 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 Às vezes até num momento de angústia, de dúvida, não necessariamente de vício, né? De Não. noitada, de tudo. Às vezes é um sofrimento, uma angústia, é uma incerteza, Ansiedade. uma descrença, uma ansiedade, uma depressão, não é, Eduardo? Verdade. A gente está vivendo um momento em que as pessoas estão sofrendo muito com isso. Depressão, ansiedade, Sim, pânico. Então pânico. isso serve para essas pessoas. Com certeza. Com certeza. No meu dicionário não tem essa palavra não, depressão, porque eu sou um cara que eu não consigo ficar sem... Ou eu fazer uma brincadeira ali, uma sacanagem, uma piada, uma coisa, eu não consigo. Graças a Deus, Deus me colocou... Assim, e a gente espera que você passe ileso da vida inteira por isso. Porque Não eu e a Solange, inclusive, estava comentando hoje sobre isso, que nós, em algum momento das nossas vidas, nós falamos, imagina, eu sou uma pessoa muito ocupada, eu não tenho tempo para ter depressão. A outra falava, imagina, eu sou pobre, não posso ter depressão. Cada uma sempre argumentou de alguma forma que a depressão não ia fazer parte da nossa vida. O pensamento que a depressão só acontece com quem tem tempo, né? E eu, infelizmente, eu experimentei essa situação. Então, eu vi que tudo que eu havia falado e como eu pensava tinha tudo caído por terra para mim. E foi naquela fase, como a da Dani. No início, em que eu chorava muito, era uma tristeza profunda. E eu achei que aquilo nunca ia acontecer comigo. E até com você. Você pode não ter sido diagnosticada naquele momento em que você passou aquela fase que você chorava de noite. Mas aquilo podia ter, sim, ser uma depressão. E só você sabia ali o que estava no seu coração naquele momento, né? Então, e a Solange a mesma coisa, a gente conversando e eu era a pessoa também que falava, não posso, eu sou pobre, eu tenho que trabalhar, eu não tenho tempo para ter depressão. E não acontece dessa forma, né? Então, assim, que as pessoas busquem ajuda, se você se sentir triste, se você precisar conversar com alguém. Pode acontecer, sim, né? Claro que se tem alguém feliz, que a terapia dele é a piada, é a alegria, é o sorriso, a gente fica muito feliz, né? Mas se você também conta piada, se você trabalha, se você também é pobre, pode acontecer. E se acontecer, busca ajuda. Fica firme na fé, né, Eduardo? Fica firme na fé. Porque Deus tudo transforma, tudo cura. Deus tudo transforma. Deus não me abandonou quando eu precisei. Como eu te falei em off, eu já participei de outras denominações e tudo. E ao vir aqui, foi onde eu mais encontrei Deus. Eu já fui coordenador de grupo de oração, eu já fui pregador, eu já tive eventos de pregar para mais de 300 pessoas. Houve uma época que eu disse, você podia ser coach e tal. Não sei o que. Eu disse, não quero isso para mim. Já fui ministro, né, extraordinário da Eucaristia, eu vou voltar agora de novo para ser ministro da Eucaristia. Eu já pensei em ser diácono também, as coisas levaram assim um pouco para outro caminho. Mas nessa terra aqui foi onde eu mais encontrei Deus.
Porque, Então, às vezes, você tinha que vir para cá para Pra o seu ficar mais encontro perto acontecer. dele. porque você falou de que é possível as pessoas terem depressão. Mas não sei como, assim. Mas onde você mais vai encontrar Deus é no silêncio. Não tem como você ouvir Deus nessa agitação que a gente vive, nessa loucura que a gente vive. E foi Corre. nesse meu silêncio que eu também Pois encontrei. é, E eu te falo, ele cuidou de mim. porque Ele é me no teu... sustentou, ele me levantou e ele me Pois é, salvou. porque é no teu profundo, lá na tua No íntimo, profundeza né? do teu íntimo, é onde Deus vai falar contigo. Você não vai conseguir ouvir falar Deus como eu estou falando contigo agora, como a Solange fala. E nem como numa o balada Alexandre fala. dançando, né? Não, nem na balada, nem na bebida, nem em lugar nenhum. No teu mais profundo, teu íntimo, é onde Deus vai falar com você e é onde você vai ter a resposta daquilo que você está buscando. E muitas vezes, quando eu fiz aquela pergunta que você disse assim, ele é mais um que faz, o que eu estou fazendo aqui? E Deus me deu as respostas quando me fiz essa pergunta. Por isso que eu continuei aqui. Porque foi a resposta que ele me deu e eu continuei aqui. Entendeu? Então, se você passa na sua cabeça, às vezes, porque é muito fácil a gente falar assim, eu não, isso não faz parte do meu dicionário. De fato, não faz. Graças a Deus, não faz. Mas as pessoas são diferentes. Sim, Se a gente olhar para a nossa mão, até os nossos dedos são diferentes. sim. Então, tem pessoas que são um pouco mais fracas, outras pessoas têm um pouco mais de resistência, um pouco mais de E às vezes até visão das coisas. tendência, porque é patológico, né? Sim, É com uma certeza. doença. É uma Não deixa de doença, ser. É uma doença do século, Sim. que tem tirado Sim. bastante vida Comprovadamente de gente, é uma doença. adolescente, pessoas de meia idade, pessoas, entendeu? Então, mas se você buscar a Deus, você vai conseguir resposta e sair desse abismo. Deus é a resposta de todas as dúvidas. Com certeza, Só Ele para tirar a gente do abismo, né? com certeza, Eu sou prova viva disso. com certeza. Então tá. Tenho aqui para você o passaporte do nosso programa, bom. Eduardo. Pra você Para você continuar voltar. sua Tô viagem. feliz. Esse passaporte aí, para você... Não é para Capadócia, não é para Israel, Mas é pra voltar. pode vir Esse- aqui. Esse passaporte aí, eu vou falar a verdade para tu. Eu tô me preparando para a cidadania e esse passaporte aí vai ser a capa do meu passaporte americano. Ah. Olha, é um bloco de nota o nosso, não é um passaporte americano, mas é um bloco de notas. E dentro aqui, ó, tem todas as informações dos nossos patrocinadores. Tem a LTS, quem cuida das nossas mídias sociais, tá? Tem o Márcio Psicólogo, se alguém estiver precisando aí, estiver precisando conversar. Inclusive, ele é um homem de Deus e tenho certeza que ele vai poder te ajudar aí de alguma forma. Tem a Carolina aqui, que ajuda a destravar o inglês. Tem as meninas aqui, né? Quem cuida da nós beleza. temos também o My Beautiful Studio, que é a nossa grande Design. amiga Elaine, Beijo, Elaine. querida. Nós temos também Estúdio Hair e Arts, quem cuida dos nossos cabelos, nossa amiga Rejane, Rejane. Um beijo beijão. também. E o nosso mais que merecido Costa Café, delicioso. Café. Começamos com ele, né? Xará. E vamos agora continuar lá o nosso bate-papo, continuar comendo. Sempre presente com a gente. Edson, muito obrigada. Esbanjando pela qualidade, parceria. né? É sempre muito bom. Eu vou procurar aí a menina do Beauty aí para dar uma ajeitada Pra na dar lata. Limpeza de pele, design de sobrancelha. E vai lá que ela vai dar, ó, uma atenção especial para sua pele. Elaine é Bobagem. profissional nota Vai te 1000. deixar novo. Inclusive, tô torcendo pra Elaine abrir aí um centro de estética. E, inclusive, que ela quer dar curso futuramente, né? Muito em breve ela vai estar aqui contando as novidades. Saudade, Elaine. Um Beijo. querida. Gente, eu fico muito grato, feliz de poder participar aqui com vocês. Eu sou subscribe do canal de vocês. Obrigada. Eu fiz o subscribe do canal de vocês, eu tenho assistido alguns vídeos. E assim, para mim, é mais do que uma honra poder participar para vocês um pouco da minha história. Eu acredito que todo mundo que vem para esse país tem, de fato, uma história, né? E as histórias são muitas vezes muito tristes ou muitas vezes muito felizes, de muito sucesso. Eu fico feliz daqueles que conseguem galgar e chegar ao que a gente já conseguiu conquistar e eu agradeço muito.
Muito bom fazer parte desse podcast hoje aqui, estar aqui com vocês. A gente que agradece. Fazer parte aí da família do Pode Vir Vir. USA. E pode ter certeza que muito do que você falou inspira as pessoas, né? Porque o seu testemunho é um testemunho de luta, de fé, Eu espero. principalmente as pessoas estão precisando de amor, né? De confiança, de parceria com a sua esposa. São quantos anos de casamento? Ih, não me lembra disso não, criatura. Já são 35 anos com essa doida. Eu acho que ela tem problema mental, porque ela tá comigo até hoje. E isso é inspirador, né? É uma parceria de 35 anos, uma história realmente 38, de amor, ó, de nós respeito. É porque ela tá Estamos colocando recebendo. de namoro, né? Que eu E fiquei ela tá enganando, certa, eu porque ela já fiquei ganhava enganando. cafeteira nessa época, né, Dani? Já. São 38 anos de cumplicidade, né, Mas, Eduardo? olha o povo feio da casa dela. Povo lá na Eduardo, casa obrigada. dela. Obrigado a você. Obrigada mesmo. Com certeza, o seu depoimento, o pouco que você falou da sua história, vai inspirar muitas pessoas, porque você Eu é um espero. exemplo de pai, trabalhador, de De provedor, resiliência, de né? resiliência, de fé, um homem de fé. Né, uma pessoa culta, inteligente. Muito obrigada, viu, Eu por que você ter agradeço. vindo aqui. E que E- você volte mais vezes pra gente continuar contando seus netinhos. Com certeza. Atualizando, né? É. Vamos Desculpa continuar alguma contabilizando. coisa, tamo Imagina, à as portas estão disposição, abertas. viu? A Dani que precisa vir aqui falar um pouco da história dela também agora pra gente. A versão dela, né? É, Porque a gente ouviu a versão o lado dele. dela, Agora nós temos que ouvir a é. versão dela. Tá É isso aí. certo. Eu queria dizer para as pessoas que né, de fato ainda não fizeram o subscribe do canal, vocês possam aí também fazer o subscribe, que ajuda. Porque as meninas fazem isso aqui com muito amor, elas se dedicam bastante. É uma entrevista muito legal, de respeito, um ambiente saudável, familiar. Aqui as pessoas são pessoas idôneas, pessoas de Deus. Você pode vir aqui, você vai ser muito bem recebido. E é muito proveitoso aqui estar com vocês. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Bem-vindo Obrigada, sempre que você quiser, Obrigado. tá? É isso. Obrigada para todos vocês que continuaram aí com a gente, Ficaram assistindo. aqui com a gente até o final. Exatamente. Aproveita, dá um likezinho, se É. inscreva no nosso canal. Se você chegou agora, a gente tem uma playlist de um monte de entrevista. Com certeza, alguma vai te inspirar de alguma maneira. São todas histórias reais, depoimentos reais, de vida mesmo, que passaram aqui, que passam aqui até hoje. Com todos os seus tombos, com todas as suas Exatamente. vitórias. Exatamente. E a coragem vai te inspirar aí em algum momento, né, Sol? Exatamente. Toda semana a gente se reúne aqui, traz um episódio inédito para você. Se tiver alguma questão, deixa pra gente, a gente vai ter imenso prazer em responder, não é? Obrigada novamente aos nossos patrocinadores e Pode vir. pode ver.